prezado Salve Maria. Estamos aqui agora para dar uma exposição aqui ao Segundo Império e Napoleão III, né, aqui como no canal da Ação, e a gente espera que vocês possam adquirir algum conhecimento e saber o que devemos nós, católicos tradicionalistas, né, a saber sobre as monarquias, principalmente no século XIX, né, que é um período muito, muito conturbado, com um mar de ideologias, né, marxismo surgindo aí no século XIX também, e um contexto histórico aí para vocês da Revolução Francesa, do que aconteceu, né, e as suas consequências na França, né. Nosso amigo aí pode começar a introdução aí. Meus caros, Salve Maria, gostaria então de agradecer aqui pela recepção aqui, né? E nós gostaríamos de então estar expondo esta questão aí do Segundo Império Francês, que durou de 1852 a 1870, porque é um regime que pouco se fala, principalmente no Brasil. Na França se fala um pouco mais, nos Estados Unidos, mas no Brasil quase não se fala. Se você procura, por exemplo, no YouTube, você acha muito pouco conteúdo acerca de Napoleão III, acerca do Segundo Império Francês, e às vezes até mesmo uma certa desinformação, até mesmo de formadores, de pessoas que deveriam saber de fato sobre a história do Segundo Império Francês e que não sabem, ou falam alguma besteira, ou então falam de má fé. Pois bem, eu gostaria de pedir em primeiro lugar aqui também que, caso eu cometa algum erro, eu peço que os senhores me corrijam nos comentários, vocês estejam fazendo uma errata acerca do que eu errei, que eu não quero ficar aqui como um mentiroso. Nós desejamos sim corrigir o que aparecer aqui de errado. Pois bem, o Segundo Império Francês, para entendermos o Segundo Império Francês, é necessário nós contextualizarmos toda a França do século XIX, mas também no final do século XVIII. Pois bem, em 1789, nós temos a Revolução Francesa, ocorre a Revolução Francesa, iniciada na queda da Bastilha, que era uma prisão na França, uma prisão que era o símbolo da autoridade do monarca, um dos símbolos, evidentemente, né? Porém, é bom nós recordarmos que a monarquia francesa já estava em decadência, isso desde o fim da Idade Média, no aspecto religioso e moral. A monarquia francesa já estava em uma certa decadência, isso desde, por exemplo, Filipe IV, com o galicanismo, com o grande cisma do Ocidente, com a questão de Bonifácio VIII, a decadência do papado na Idade Média, enfim. E ocorre, então, que esse já é o ponto, o início da decadência. Essa decadência de história... Posso só fazer uma pontuação? À vontade. Tem muitos católicos aí que acham que assim, a desgraça do mundo começou em 1789, né? Desde 1789 o mundo não é mais o mesmo. O mundo não é mais o mesmo desde o humanismo, desde o século XIV, XV. Né? Exatamente, muito bem colocado. Ou então, alguns dizem que o mundo não é mais o mesmo desde 1917, com a Revolução Bolchevique, o que é um erro. É completamente... Esses aí são os neocons, né? Somos neocons. Não, eles são os liberais, bolsonaristas, por aí vai. Isso é um erro muito grande, é um erro muito grave que vem principalmente circulando em meios católicos, onde a Revolução Francesa é tolerada, onde os ideais da Revolução Francesa são tolerados, enfim. Isso é um erro enorme que ocorre, infelizmente, aí, principalmente no Brasil, por falta de informação, por desinformação, às vezes até mesmo por malícia. Mas, enfim, ocorre então que a Revolução Francesa, nós temos, na sequência da queda da Bastilha, nós temos vários acontecimentos que ocorrem. Então, nós temos o Le Suite de Louis XVI, ou seja, a deposição de Luís XVI, a instauração da República na França, a morte de Luís XVI, a execução, logo após nós temos a morte também da rainha Dona Maria Antonieta, enfim. E nós temos vários acontecimentos, eu não desejo aqui falar muito sobre esses acontecimentos, porque eu creio que a maioria dos senhores conhece, estou aqui fazendo somente uma contextualização. Então, nós temos a morte de Luís XVII, do pequeno, deu fim da França, Dom Luís XVII, enfim. E ocorre, então, que nós temos também o regime do terror, o reinado do terror, com Robespierre. E logo após nós temos, então, no Nove Thermidor, nós temos a queda de Robespierre, a morte de Robespierre, a execução de Robespierre. E então nós temos logo depois também o Diretório de Barras. Então ocorre que no dia 9 de novembro de 1799, no dia 18 de Brumário, ocorre então o golpe que Napoleão dá no Diretório, que é conhecido, né, também como 18 de Brumário, né, por ter sido dado no dia revolucionário, no calendário revolucionário de 18 de Brumário, em que Napoleão toma o poder na França e instaura o consulado. O consulado era um regime onde havia, diga-se, de 3 presidentes, entre aspas, né, em que
Esses 3 governavam a França. Tinha-se o primeiro cônsul, que era Napoleão, e outros mais 2 cônsules. Esses outros 2 cônsules de início eram cônsules de ideias partidárias opostas à de Napoleão, porque o intuito dele na hora era fazer o quê? Era fazer um regime um pouco mais de ideias, de abertura para ideias, diga-se assim. Ou seja, um regime formado por inimigos dos regimes que precederam, foram predecessores do consulado, mas isso não dá certo. Então, logo após, ocorre que Napoleão então dá um golpe no próprio consulado e depõe esses outros 2 cônsules, coloca 2 aliados dele como cônsules, e aí então, de fato, ocorre que é possível dar continuidade aos trabalhos, Napoleão consegue dar continuidade a seus trabalhos. Em 1802 ele se torna cônsul vitalício da França. E também, bom nós recordarmos, em 1801 ocorre a concordata entre a igreja e o consulado, entre a República Francesa, em que, enfim, são dadas várias determinações da concordata, nós podemos falar sobre ela em outro momento, a concordata assinada entre o primeiro cônsul Bonaparte e o Papa Pio VII. Em 1802, Napoleão torna-se cônsul vitalício, ou seja, para sempre, cônsul da França até sua morte, e em 1804, em maio, ocorre então um plebiscito aprovado pelo Senado, que no caso elege Napoleão com o título de Empereur des Français, de Imperador dos Franceses. E ele então, de 18 de maio, é aclamado pelo Senado como Imperador dos Franceses. Des combats, remplissez le mythe de la France, oisif de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, durant des frontières feuilles. La République nous appelle, sachons vaincre, sachons mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. En tout lieu dans la nuit profonde, plongeant l'injuste royauté, les Français donneront au monde la paix et la liberté. La République nous appelle, sachons vaincre, sachons mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Bem, então ele é eleito,
em dezembro, dia 2 de dezembro, ele é sagrado imperador dos franceses, pelas mãos de Pio VII, ele se autocoroa, como todos bem conhecem, né? Como Jacques-Louis David bem representou na sua pintura Le Secret de Napoléon et le couronnement de l'impératrice Joséphine, né? A sagração de Napoleão e a coroação da imperatriz Josefina, é muito conhecida no Brasil, vulgarmente conhecida no Brasil como a coroação de Napoleão, porém que não retrata a coroação de Napoleão, mas sim a coroação de Josefina, Napoleão coroando Josefina, né? Por motivos de cavalheirismo, enfim. Esse era o intuito do pintor quando fez essa obra. Não retratar Napoleão se autocoroando, apesar de que existe sim, né, imagens de Napoleão se autocoroando, feitas pelo próprio David, porém que foram feitas como rascunhos para a obra, mas não chegaram a ser oficializadas. E a cena foi eternizada, a cena da coroação, da sagração de Napoleão, ficou eternizada nessa obra enorme. Ocorre então que nós temos aí a continuidade desse processo, que começa assim, então o primeiro Império Francês. O primeiro Império ele vai ser aprovado por uma boa parte da população, que era católica, que era realista, que era a favor de uma monarquia católica, mas que, infelizmente, né, cega por um desejo do regime católico, acaba caindo no conto de Vigário, diga-se assim, no conto da carochinha de Napoleão. Napoleão que vira, então, Napoleão I, Napoleão I. Ocorre, então, que nós temos a continuidade de todo esse processo, e ocorre, então, que nós temos vários episódios icônicos, como, por exemplo, a excomunhão de Napoleão, em 1809, que também vai ser seguida do divórcio de Napoleão e do casamento dele com Marie-Louise, né, com Maria Luísa da Áustria, filha de Francisco II do Sacro Império Romano Germânico e primeiro da Áustria, né, o primeiro imperador da Áustria, depois viria a se tornar o Império da Áustria-Hungria. E ocorre, então, que na sequência nós temos, posteriormente, 1811, a campanha da Rússia, em que Napoleão vai perder um grande poder militar, onde ele vai perder a maior parte da Grande Armée, que era o exército imperial francês, e depois, em 1814, nós temos a queda de Napoleão, a primeira queda de Napoleão, com o Tratado de Fontainebleau, em que ele é mandado para a Ilha de Elba. Ele assina o Tratado de Fontainebleau, abdica do trono e é mandado para a Ilha de Elba no exílio. Posteriormente, quase um ano depois, é bom nós recordarmos que nesse período de vacância, diga-se assim, do trono napoleônico, reina na França, então, Dom Luís XVIII, que era o irmão mais novo, um dos irmãos, né, do final do rei Dom Luís XVI, morto no período da Revolução Francesa. E então inicia-se na França o período da restauração borbônica, da restauração francesa. A restauração borbônica, ela dura de 1814, depois de 1815 a 1830, onde nós vamos falar um pouco mais também sobre. E ocorre então que nós temos esse primeiro reinado de Luís XVIII, onde ele vai recuperar algumas personalidades do Primeiro Império, como, por exemplo, Jacques Maurice de Talleyrand-Périgord, o príncipe de Benevento, né, o vulgo chamado muitas vezes de Bispo Talleyrand, o príncipe Talleyrand, que foi primeiro-ministro também do Reino da França, do novo Reino da França agora. Ele era um liberal, era um revolucionário, como o próprio professor Orlando Fedeli citou naquela aula, né, que foi disponibilizada no canal. E ocorre, então, que o Talleyrand, também o Marechal Ney, né, Michel Ney, foi uma grande personalidade do Primeiro Império também, alia-se a Luís XVIII de início, mas depois, com Napoleão, então, ocorre que ele volta para a França, ele foge da Ilha de Elba, apesar de que lá era uma coisa muito monótona, apesar que lá ele fez basicamente um reino de Elba, diga-se assim, em que ele era soberano da ilha, em que ele podia mandar na ilha como bem entendesse, em que ele formou uma armée, um exército na ilha, com alguns colaboradores, melhorou a ilha, diga-se assim, e, enfim, fez de lá um pequeno império dele. Mas ele vai desistir disso e vai voltar para a França para reivindicar de novo seu trono, que na verdade era o trono de Luís XVIII, mas que havia sido usurpado por Napoleão. Bom, então ocorre que Napoleão volta para a França, ele destrona Luís XVIII sem derramar uma gota de sangue, inclusive ele se orgulha disso, né? Ele destronou o rei sem uma gota de sangue. Que basicamente Luís XVIII foge de Napoleão. Vendo toda a aclamação popular que Napoleão recebe. Napoleão, ele volta de Elba, ele manda, o Dom Luís XVIII manda o regimento da Quinta de Ligne, da Quinta de Ligne, que é o exército, né? Do exército, um regimento do exército, Isso, da Quinta de o exército Ligne, para revolucionário. prender Napoleão. Só que no caso eles estavam sendo comandados pelo Marechal Ney, pelo Michel Ney. Então Napoleão faz um discurso na frente dos soldados, Napoleão acompanhado dos soldados da Grande Armée de Elba, diga-se assim, ele vai então os soldados de Dom Luís XVIII vão atirar em Napoleão e os de Napoleão vão abaixar as armas. E no final das contas, os soldados de
de Dom Luís XVIII não aguenta a emoção, eles tinham lutado com Napoleão. Exato. É o general deles, basicamente. Eles não vão aguentar a emoção ali no momento e vão partir para cima de Napoleão, abraçando Napoleão, beijando, osculando a mão de Napoleão, e vai ser aquele encontro dos dois exércitos, isso assim. Aí o Marechal Ney vai meio que se arrepender ali na hora, não é? E vai ficar assim. Mas depois o Marechal Ney morre. E ocorre então que, na sequência, nós temos então a desastrosa Batalha de Waterloo, 100 dias depois da tomada do poder de Napoleão, né? E é o período chamado na história de Saint-Gilles, que é o segundo reinado de Napoleão, em que Napoleão é derrubado na Batalha de Waterloo e é mandado agora para a ilha de Santa Helena, onde morre em 5 de maio de 1821. Bom, ocorre então que nós temos aqui dois períodos da história. O primeiro reinado de Napoleão, de 1804 a 1814, e o segundo reinado, que durou somente 100 dias, em 1815. Para entendermos o Segundo Império Francês, é crucial entendermos o primeiro Império Francês. Eu fiz um resumo bem grosso, bem grosseiro aqui, sobre o Primeiro Império Francês, mas somente para nós entendermos. Então, aqui é fundada uma dinastia nova, a dinastia de Bonaparte, que vai conquistar vários territórios, que vai reinar em vários estados. Nós temos, por exemplo, na Itália, Napoleão se autonomeia, diz assim, rei de Itália, roi d'Italie, rei de Itália, né? E no caso é coroado, sagrado coroado na Catedral de Monza, em 5 de maio, perdão, 5 de maio não, em 1805, no ano seguinte da sagração dele na França. No caso, ele fica como rei da Itália até 1814, quando é derrubado no primeiro reinado, né, com Fontainebleau. Ocorre também que a dinastia vai reinar em alguns outros lugares, além de França e Itália, como, por exemplo, em Nápoles, onde vai reinar seu irmão mais velho, nascido um ano antes, em 1768, Giuseppe, né, José Bonaparte, que vai tomar o nome de José Napoleão Bonaparte, em homenagem ao irmão, e que, no caso, vai ser rei de Nápoles, vai ser José I de Nápoles, Dom José I de Nápoles, e que depois vai ser substituído pelo cunhado, o Joaquim Murat, que era um general do Império, um general de cavalaria, e que posteriormente vai se tornar marechal de França, marechal do Império. Ocorre, então, que o Joaquim vai se tornar rei de Nápoles, e vai ficar lá, inclusive, até 1815, e vai, de início, ficar contra Napoleão. Depois ele vai dar uma voltada nessa história. E, então, o José vai para a Espanha, onde vai se tornar José I, ele rei intruso, como o próprio professor Orlando citava, né? Onde ele vai receber, né, agora Dom José I, vai receber o título de o rei intruso. E, então, nós temos vários outros reinos. Nós temos, por exemplo, outros estados, né? Nós temos, na Westfália, o Jerônimo Napoleão, né, o Girolamo Jérôme, que vai reinar sob o título de Jerônimo Napoleão I de Westfália. Ficou como rei de Westfália. O outro irmão, o Luís, ficou como rei da Holanda, reinando, então, na Holanda durante um período de tempo. Ficou como rei da Holanda. Nós tínhamos também a Confederação do Reno, que foi uma confederação fundada por Napoleão para substituir o Sacro Império Romano Germânico, após a dissolução do Sacro Império por Napoleão. Então, nós temos aqui primeiro compreender essa dinastia de Bonaparte, que vai sendo formada, que agora era uma dinastia, mas que agora não tinha mais relevância. A única relevância que nós vamos ter ainda da dinastia de Bonaparte vai ser com Napoleão II, filho de Napoleão I, com Maria Luísa, que vai ser, né, esse menino neto do Francisco I da Áustria. Né, o pai é exilado, inclusive esse menino reina durante um certo período de tempo, reina de júri, né, porque não de facto, na França, após Waterloo, após os 100 dias, o governo dos 100 dias, e depois é deposto, diga-se assim, e vai voltar à monarquia borbônica. Então, ocorre que a dinastia de Bonaparte. Para nós entendermos a dinastia de Bonaparte, nós vamos entender agora o Segundo Império Francês, nós temos que entender também essa questão dinástica que vem Napoleão III. Bom, então nós temos esse aspecto. O Napoleão III, ele vai ser filho, no caso, a gente já para entender um pouco a questão do nascimento do Napoleão III. O Napoleão III vai nascer em 1808, em Paris, em 20 de abril. E ocorre, então, que ele vai ser filho do Luís Napoleão Bonaparte, irmão de Napoleão, né, que era rei da Holanda, e da Hortência de Beauharnais, que era enteada de Napoleão, filha da Josefina, da imperatriz Dona Josefina,
E ocorre, então, que ela não gostava do Luís, inclusive, muito provavelmente, nenhum dos filhos que ela teve com o Luís eram filhos de fato do Luís, eram filhos de amantes dela, inclusive Napoleão III de fato. Hoje é comprovado que ele não era filho do Luís, ele era filho somente da Hortência, com algum amante. E ocorre, então, que ele não era um Bonaparte, ele era um Beauharnais, não um Bonaparte, mas ainda assim, né, usava o título de Bonaparte. Enfim, não havia teste de DNA na época. Ocorre, então, que esse menino vai nascer, né, alguns anos antes da queda do Império, e vai passar o tempinho da infância dele aí acompanhado, enfim, da presença da corte de Napoleão I. Bom, ocorre então que nesse período de tempo, após a deposição de Napoleão em Waterloo, vai voltar o período da restauração borbônica na França, o período da restauração francesa, em que vai continuar reinando o Luís XVIII. Era um monarca constitucional, não era liberal, mas ele tinha tendências a serem tolerantes ao liberalismo. Então, por isso, por exemplo, que ele aceita a ajuda do príncipe de Talleyrand, né? do Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, que é um bonapartista, que havia sido um bonapartista, início um jacobino, agora depois um bonapartista, agora um legitimista, entre aspas, porque era liberal, então, completamente entre aspas. E ocorre, então, o fato desse apoio do Talleyrand, enfim, de algumas outras personalidades liberais da França, que vão apoiar esse regime novo dos Bourbon, mas que seria uma monarquia constitucional, no modelo, por exemplo, da monarquia, não uma forma tão revolucionária do modelo que havia ocorrido com Luís XVI ainda, pouco tempo antes do Le Chute de Roi, né? Do chute do rei, da deposição do rei. E ocorre, então, que o Luís XVIII vai reinar, né, com essa tolerância ao liberalismo até 1824, quando ele morre, e vai subir ao trono seu irmão mais novo, o caçulinha da família, o caçula, Dom Carlos X. Carlos X, ele era o caçula da família, então ele nunca foi pensado para ser rei, evidentemente, mas ele já era um rapaz de ideias católicas, tradicionalistas, já se via que as ideias dele, principalmente quando ocorre a Revolução Francesa. Então, quando ocorre a Revolução Francesa, ele vai ser ainda mais conhecido pelos seus ideais católicos. Os ideais de ideia de uma restauração do absolutismo, de um absolutismo católico na França. Ocorre, então, que ele vai para o exílio, enfim, e agora volta e vai se tornar rei de França e Navarra. Ele vai ser coroado no ano seguinte, sagrado coroado na Catedral de Reims no ano seguinte, em 1825. E, no caso, ele já é idoso, evidentemente, né? Vai reinar na França. O reinado dele é marcado por uma certa intolerância ao liberalismo, já que ele era um pouco mais intransigente com relação ao liberalismo, mas enfim, não tinha o que fazer, muito o que se fazer. E ocorre então que ele vai dar grandes privilégios para a igreja, ele vai, por exemplo, voltar com o ensino religioso na França, ele vai voltar essa conversação entre a igreja e o Estado, e onde, inclusive, os jornais liberais da França, os jornais liberais da época, representavam sempre como sendo um capacho, como um escravo da igreja. Ele era sempre representado, na maioria das vezes, rezando, ou então como uma girafa, porque ele era de fato muito alto, ele tinha por volta de 1,90, assim como Luís XVI, como os irmãos, né? Mas ao contrário dos irmãos, ele era mais magro. Então, Posso fazer uma pontuação aqui também? Outra? À vontade. Todos esses jornais, assim, que faziam charges, assim, meio que fazendo uma caricatura do rei, né? Como se ele fosse um fanático, né? Porque a maçonaria sempre teve esses ataques contra católicos, bons católicos, né? Essa coisa de fanatismo, ele é fanático religioso. Tanto é que se a gente sai, assim, na mídia, assim, supondo, assim, numa televisão da vida, assim, 90% dos católicos, assim, tradicionais, assim, vão ser taxados disso, né? Você é fanático, você é louco, né? Foi a maçonaria que começou com isso, né? Tanto é que tinha muitas dessas charges aqui também da Princesa Isabel, né? Que era uma Exatamente. Exatamente. Dona Isabel também sofreu muito com as charges dos jornais liberais maçônicos, enfim. Exato. E o Dom Carlos X também vai sofrer muito com isso na França. Então ele vai ser sempre taxado pelos liberais como
um rei fanático, como um homem que de fato era guiado, era cego. E ocorre então que o reinado de Dom Carlos vai ser um reinado de muita ligação da igreja com o Estado, e isso vai deixar os liberais, a burguesia, enfim, muito preocupados com esse aspecto. Ocorre então que aos poucos a coisa vai esquentando, até então que a bomba explode na mão de Dom Carlos X. Em 1830, ocorre que ele então, em julho, ele fecha o Congresso francês, volta com o absolutismo, agora um absolutismo católico, de fato, onde que a igreja é o controle de tudo, então, de uma forma católica. Ele proíbe a liberdade de imprensa, ou seja, ele coloca na sociedade uma coisa que vai limitar muito o poder do liberalismo e da maçonaria. O resultado é evidente, uma revolução liberal, que vai ser a Revolução Francesa de 1830, por vezes chamada também de As Três Gloriosas, ou também de a Revolução de Julho. Ficou mais conhecido como a Revolução de Julho, porque foi feita em julho, né? E ocorre então que vai ocorrer a Revolução de Julho, que vai ser liderada pelo primo dele, que era o Luís Felipe III, que era Duque de Orleans, da Casa de Orleans. O Luís Felipe III, então, vai liderar essa revolução com o apoio da imprensa, com o apoio da maçonaria, com o apoio da burguesia, e vai depor. E é bom a gente lembrar que o Luís Felipe I ele não era longe de Carlos X, ele não era uma pessoa longe, pelo contrário, ele sempre estava na corte de Dom Carlos X. Por exemplo, existe uma pintura equestre de Dom Carlos X em que, no fundo, está o Luís Felipe. Por exemplo, a pintura da aclamação de Dom Carlos X em Reims, está Dom Carlos X no trono e ao lado está o Luís Felipe I. Então ele foi um autêntico traidor. Ele foi um usurpador pior do que Napoleão. Porque Napoleão usurpou o trono que ele não tinha nada a ver. O Luís Felipe não. O Luís Felipe tinha o dever de defender o trono, mais ainda. Porque, afinal de contas, ele era nobre. E, no caso, ele vai auxiliar na deposição do poder de Dom Carlos X. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas Nossa Senhora das Graças previu a Santa Catarina de Labouré a deposição de Dom Carlos X. Nossa Senhora disse a Santa Catarina de Labouré que o trono seria derrubado. Pouco tempo depois, não deu outra, Dom Carlos foi derrubado. E então ocorre que ele vai ser forçado a abdicar, o Congresso vai se reunir de novo, e então ocorre que eles vão forçar a renúncia do Dom Carlos X. E ele, então, vai renunciar em 2 de agosto de 1830. Vai ser deposto. Não foi uma renúncia, foi na prática uma deposição. Na prática, eles depuseram Dom Carlos X e o Luís Felipe I, que agora era Luís Felipe III, né, com o título de Duque de Orleans, e agora tornava-se Luís Felipe I, Roi des Français, uma cópia do título de Napoleão, né, um Roi des Français, imperador dos franceses, agora o título dele era Rei dos Franceses. Então, ele vai trair grandemente a monarquia legítima da França, que estava se instaurando com Dom Carlos X, e, no caso, Dom Carlos X vai ser exilado e vai morrer em 1836, 6 anos depois. Ocorre, então, essa grande traição ao rei. Bom, ocorre, então, que aí se instaura um novo regime, a monarquia de Júlio. Nous apprenez, soyons soldats.
A monarquia de Júlio, assim chamada por vezes, né, ela vai ser instaurada. É bom nós lembrarmos antes também que, antes do Luís Filipe I tomar de fato o poder, quer dizer, o poder já tinha tomado, mas subir ao poder de fato com o apoio do Congresso, ocorre então que vai haver um reinado que foi o reinado mais curto da França, e que alguns inclusive consideram como o mais curto da história, que foi o reinado de Dom Luís XIX, que era o filho de Dom Carlos X, e que no caso Dom Luís XIX, ele era Duque d'Angulema, né? Duque d'Angulema. O Duque d'Angulema, Dom Luís XIX, que era o nome de Dom Luís Antônio. Dom Luís XIX vai, então, o Dom Carlos X vai passar o trono para o Dom Luís XIX. Dom Luís XIX não aceita, né? Porque nem tinha jeito também, né? Pressionado da situação, ele vai renunciar após 20 minutos de reinado, diga-se assim, né? Reinado de júri. E no caso, então, vai tentar se passar o trono para o Dom Henrique, que era conde de Chambord, né? Ainda, que era filho do Dom Carlos Fernando, que era Duque de Berry, né? Que era o que já havia, era filho póstumo do Duque de Berry, conde de Chambord. Ele já foi filho, né? Nasceu após a morte do pai, o Dom Carlos Fernando. O Dom Henrique era neto do Dom Carlos X. Então tentou-se passar o trono para o Dom Henrique, mas não deu. O Congresso não aprovou e, no caso, aclamou o Luís Filipe I, que, enfim, liderou toda a Revolução de Julho. Então vai ser instaurada a monarquia de Julho na França, e a monarquia de Julho vai ser um regime liberal, burguês, maçônico, enfim, que vai ser comandado pelo Luís Filipe I. Ocorre, então, nesse período, uma conturbação muito grande. Esse é um período muito conturbado na França, porque, enfim, eles já tinham acabado de sair de uma nova Revolução Francesa, mas que durou 3 dias apenas, né? E que, no caso, vai ser instaurado esse regime constitucional da monarquia de Júlio. Primeiro. É importante frisar outra coisa aqui também, né, que você está falando aí, acabei lembrando. Quando a gente estuda essas coisas na escola, né, é sempre assim, o povo, a queda da Bastilha foi o povo. Eu lembro quando a gente estava vendo isso daí sobre Carlos X, né, que o povo foi até o palácio, fez ele renunciar. Só que todas as revoluções já sempre foram orquestradas por uma espécie de elite, né? Nunca era o povo. Exato, nunca foi o povo, nunca foi o povo. O povo, na verdade, era feito de massa de manobra. Então, o povo teve uma participação, sim, mas eles foram feitos de massa de manobra, contratados, muitas vezes contratados, como atores. Pagos, né? Pagos, eram pagos. Eram mercenários autênticos, né? Então, se o Dom Carlos pagasse mais do que o Luís Filipe I, nossa, resolvido, os caras matavam o Luís Filipe I. E a monarquia de Júlio, ela então vai receber um apoio da burguesia, principalmente tanto que o próprio Luís Filipe I vai ganhar o título de o rei burguês, porque ele era movido pela burguesia. Querendo ou não, ele era o queridinho da burguesia, elite maçônica, evidentemente. E ele vai, né, depois do próprio primo, enfim, e ocorre então que ele vai ter um reinado muito conturbado e cheio de oposições. E as oposições, elas vão nascer que a oposição principal, ao meu ver, a Luís Filipe I, vai ser a do jovem Charles-Louis Napoléon Bonaparte. Carlos Luiz Napoleão Bonaparte, que nasceu em 1808, sobrinho de Napoleão, que virou Napoleão III depois. Em 1836, ele tentou amotinar uma guarnição de Estrasburgo contra a monarquia de Júlio. Porém, ele vai acabar sendo derrotado com isso. E nisso, então, ele vai fugir, como que, diga-se que refugiado, né? Ele vai se refugiar, ele vai ficar como que, diga-se que exilado por si mesmo no Reino Unido, na Inglaterra. Então, na Inglaterra, no Reino Unido, ele vai publicar o seu primeiro livro, o Des Idées Napoléoniennes, em 1839, das ideias napoleônicas. Então, ele vai expressar os ideais do bonapartismo e que vão moldar o Segundo Império Francês. Tá? E ocorre que, então, em 1840, ele vai fazer uma rebelião contra o Luís Filipe I. Ele vai aglomerar mais ou menos cerca de 50 soldados, alguns que ele conseguiu na Inglaterra, outros, enfim, partidários dele, e vai desembarcar na França. Nisso ele vai tentar dar um golpe de Estado, evidentemente com 40, 50 soldados, ele não vai conseguir. E ocorre, então, nesse período, né, conhecido como Conspiração de Bolonha, ocorre que ele vai ser derrotado. E ele vai, então, ser preso na fortaleza de Reims, na prisão de Reims. Lá ele vai escrever o livro de l'extinction du pauperisme, ou seja, o da extinção do pauperismo, que é um livro até interessante de se ler. É um livro onde ele apresenta ideias como, por exemplo, a reforma agrária. A forma que ele apresenta é até interessante de se ver, porque é até boa, né? A forma como ele vai querer fazer a reforma agrária. Só que a base daquilo, evidentemente, era a Revolução Francesa, que condenava tudo aquilo. Inclusive, para nós termos noção da legitimidade desse negócio, na última página, ele cita que mais ou menos assim,
que o cristianismo, a fé católica, libertou a humanidade da escravidão e a Revolução Francesa da servidão. Ou seja, ele vai traçar um paralelo entre a Revolução Francesa e o cristianismo, entre a fé católica. Um absurdo. É uma coisa que, inclusive, hoje muitos tentam fazer, né? No Brasil, principalmente. No Brasil, principalmente. A ideia é misturar ideais da Revolução com ideais católicos. Um absurdo isso. Vem pegar a identidade católica. Eles querem conservar a Revolução. Esses são falsos Eles querem católicos, conservar a pode ter Revolução. certeza. Exato. Eles querem absolutamente conservar a Revolução Francesa, conservar os ideais revolucionários, querem conservar a Revolução Marcusiana, querem introduzir todas essas ideias de degeneração social, moral, religiosa, tudo, querem lá e misturar tudo, né? Mas com uma pitadinha de catolicismo. Como bolsonaristas, falsos monarquistas e por aí vai. O que nós mais temos aqui no Brasil. Né? Bom, então ele vai propor essa ideia aí, no fim de l'extinction do pauperisme. Inclusive, vocês podem achar ele em francês na internet. Também o Des idées napoléoniennes também se acha na internet. É para se ler. Não se acha tradução, infelizmente. Mas ocorre, então, que, quer dizer, infelizmente não, né? Felizmente, porque aquilo lá é uma coisa que, inclusive, esse... Um verdadeiro documento de apostasia, né? Oi? É um verdadeiro documento de apostasia. Não. De apostasia não chega a isso. Mas ele vai ser uma das bases para o argumento de muitos comunistas na França que diziam que Napoleão III era socialista. Inclusive, quando ele morreu, ele foi chamado de socialista. Faziam discursos, homenagens. O que os comunistas faziam. Homenagens a Napoleão III. Isso é muito curioso. E em 1840 ocorre, na minha opinião, o ato, depois da Revolução de Julho, mais marcante da monarquia de Julho, que vai ser o Retour des Cendres. O que foi o Retour des Cendres? Na tradução literal, significa retorno das cinzas. O que seria esse retorno das cinzas? O retorno do corpo de Napoleão, que estava em Santa Helena, para a França. Então, Luís Filipe I, na esperança de arrumar uma empatia popular, coisa que ele não tinha, do povo com relação à monarquia de Julho, ocorre, então, que ele vai manda o filho, o príncipe de Joinville, que inclusive era casado com a dona Francisca de Bragança, filha do Dom Pedro I, vai mandar, né, o príncipe de Joinville buscar o corpo de Napoleão em Santa Helena. Vai se trazer, vai se fazer uma coisa enorme, ele vai ser enterrado, né, no Hotel de l'Invalidé, na Catedral de São Luís dos Inválidos, onde está sepultado até hoje. Enfim, uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa, enfim. Mas muito, até, inclusive, os autores da época descrevem que foi um pouco desrespeitosa com Napoleão, né, os mais admiradores de Napoleão. E ocorre, então, esse aspecto aí do retorno das cinzas de Napoleão. O retorno do corpo, né? Você fala retorno das cinzas, mas cinzas aqui quer dizer restos mortais. Não cinzas. Napoleão não foi cremado, ele foi sepultado. Normalmente. Em Santa Helena, e depois vai ser levado de volta para a França. Bom, eu aqui falei agora de... Perdão, vou terminar de falar aqui sobre esse assunto. Já estava passando para outro. Também ligação de Filipe I. Mas o fato é que ocorre, então, nisso, o Luís Filipe I, a esperança dele era popularizar a imagem dele. A imagem dele como rei dos franceses, como rei burguês, o rei bonzinho, olhem para mim, eu sou revolucionário. De fato, era revolucionário mesmo, isso a gente não pode excluir, não. Inclusive, o pai dele, o Luís Filipe II, apoiar a morte de Luís XVI, enfim. E ocorre, então, que na esperança de arrumar uma popularização para o seu regime, para a monarquia de Julho, o Luís Filipe I traz o corpo de Napoleão para a França. Só que, na realidade, ocorreu o efeito reverso. Ao invés do povo apoiá-lo, apoiaram o Napoleão III. Por quê? Porque é bom nós lembrarmos que agora na França estava se propagando os escritos do Des idées napoléoniennes e o de l'extinction do pauperisme. O das ideias napoleônicas e o da extinção do pauperismo. Ou seja, isso vai ficar muito famoso. Os livros dele vão ficar muito famosos na França. Apesar dele preso, vai conseguir alastrar bem os livros. Então, ocorre que o regime do Luís Filipe I, que já tinha muitos problemas, inclusive o próprio Napoleão III faz algumas críticas sérias e boas até, em certo aspecto. Claro que a crítica maior que nós devemos fazer, enquanto católicos, é o liberalismo, a revolução, não é? A usurpação de Luís Filipe I, que Luís Filipe I havia feito contra Dom Carlos X. Só que, no caso, essa usurpação, na época, ninguém ligava para isso, de fato. Mas então a crítica que Napoleão III vai fazer era que, por exemplo, era um regime que fazia gastos muito desnecessários. Então, por exemplo, o Luís Filipe I tentou fazer uma espécie de paredão de muros
em Paris, para fazer uma defesa de Paris, mas que não adiantou nada, por exemplo, e que o próprio Napoleão III via como um elefante branco, eram coisas que não se investia em nada, que a França estava indo pro ralo, e literalmente estava indo pro ralo. A monarquia de Júlio vai atrapalhar muito a França. Inclusive, quando o Napoleão III sobe ao poder, já agora, o Luiz Napoleão Bonaparte ainda, né? Quando ele sobe ao poder, ele pega uma França toda ferrada e que vai precisar do lema do primeiro Império Francês, Liberté à ordre public, ou seja, liberdade e ordem pública. Acima de tudo, a ordem, que não tinha ordem, não tinha nada, mas que ele vai procurar trabalhar essa questão. Mas, enfim, continuando aí. Então, ocorre essa tentativa desse apoio à monarquia de Júlio, mas vai ocorrer um apoio ao bonapartismo. E o Napoleão III, em Han, ele não tinha noção do mundo exterior, não tinha notícias, e ele fica desesperado quando descobre que o corpo do tio estava voltando para a França e que o Luiz Felipe estava usando aquilo para se promover. E ele vai ficar, meu pai, gente, agora eu vou perder meu trono, basicamente. Agora lascou, o povo vai apoiar ele. Não apoiou de jeito nenhum. Mas o fato é que, então, ocorre... Então a coisa vai continuando. Mas uma coisa que eu gostaria de voltar um tempo atrás, aqui na história, é a relação de Dom Carlos X e de Luís Filipe I com a Guerra Civil Portuguesa, com Dom Miguel I e com Dom Pedro IV de Portugal e primeiro do Brasil. Apesar de que seria bom se eu não falasse sobre isso, mas eu creio que seja oportuno falar um pouco, porque é algo que nunca se fala. Mas ocorre que o Dom Carlos X ele prestou apoio indireto ao Dom Miguel. Por quê? Porque, querendo ou não, o Dom Miguel era o legítimo rei de Portugal. E ali estava se travando uma briga contra a Revolução, assim como Dom Carlos estava travando uma autêntica guerra contra a Revolução na França. E então ocorre esse apoio do Dom Miguel a Dom Carlos e do Dom Carlos a Dom Miguel. Só que o Dom Carlos é deposto, e então o Dom Pedro, ele já estava indo, né, enfim, para a Europa, agora em 1831, né, com o 7 de abril, quando Dom Pedro abdica do trono em favor de Dom Pedro II, que tinha então 5 anos. Ocorre então que ele vai para Portugal, a fim de recuperar o trono da filha. Claro, tem outros problemas também, mas é bom a gente lembrar que alguns tentam passar pano e falar, mas porque tinham agitações populares no Brasil e vão querer colocar a imagem de Dom Pedro como um tradicionalista, porque ele foi perseguido pelos liberais, que não sei de quê. Calma, não é bem assim. Nós devemos recordar sempre que, querendo ou não, Dom Pedro usurpou o trono do irmão. Se ele quisesse paz, não quisesse briga, se ele fosse um tradicionalista, ele teria usurpado. Se ele fosse um tradicionalista, ele não teria usurpado o trono do irmão. Se ele de fato fosse um inimigo da Revolução. Não teria. Era uma briga política. Acima de tudo, uma briga política. E então ocorre que o primeiro lugar que o Dom Pedro vai passar, vai ser aonde? Vai ser em Paris. Ele vai passar na França. E lá ele vai ser recepcionado pelo Luís Filipe I. E é bom a gente lembrar que essa recepção de Dom Pedro, que ela era Pierre Ier do Brasil, né, diga-se assim, Pierre IV de Portugal, né? Pedro I do Brasil e Pedro IV de Portugal, ocorre então que ele vai ser recepcionado na França pelo Filipe I com o intuito também de se promover. Porque era um governo que tinha acabado de começar, literalmente. Um regime que tinha acabado de fazer um ano que tinha começado. A monarquia de Júlio, eles precisavam de símbolos, de constituição, de revolução, de liberalismo, de ideais napoleônicos, revolucionários, enfim. E o Luís Filipe I vai recepcionar o Dom Pedro lá, porque ele precisava desse ibope, diga-se assim, dessa identidade, dessa aparência, dessa identidade revolucionária de uma nobreza que estava se corrompendo, uma nobreza liberal, que era uma coisa que o Dom Pedro simbolizava. E que ele vai lá ser recepcionado pelo Filipe I, e eles vão fazer um belo desfile por toda Paris, e vai lá ser gritado, né? O povo vai gritar, vai aclamar. Muitos patos, com certeza, né? Vive le roi, vive l'empereur, né? Viva o rei, viva o imperador. Né? Viva o rei, no caso do Luís Filipe I, imperador Dom Pedro. Bom, e o Luís Filipe vai prestar apoio ao Dom Pedro na deposição do Dom Miguel em Portugal. Né? E o então Dom Miguel é deposto, vai morrer, né, em 14 de novembro de 1866. Posteriormente. Inclusive, ele morreu no mesmo dia que a princesa Isabel. Só que de anos diferentes, evidentemente. Dona Isabel foi de 1921 e o Dom Miguel foi de 1866. Ambos um dia antes do dia da proclamação da República. Eles morreram ambos no 14 de novembro. Ocorre, então, que o Luís Filipe vai enfraquecer o regime liberal dele na França. E ocorre, então, que ele vai ser deposto. Por quê? Porque é outra coisa.
A revolução, a maçonaria, o liberalismo, eles sempre vão procurar a melhor forma de implantar seus ideais no regime que dá mais certo para eles. Eles não vão lá e falam, nós somos republicanos ou nós somos monárquicos. Eles sempre vão e instauram como podem. A melhor forma. Por exemplo, de início, eles falaram uma monarquia constitucional com Luís XVI, perdão, com Luís XVI. Vamos apoiar aqui com Luís XVI. O que pode dar de errado? E aí começa uma resistência católica e tudo mais, eles veem, não, vamos aqui apoiar a República. Eles instauram a República, vem Robespierre. O Robespierre está dando muito gasto para nós, está dando muito problema, vamos depor ele, vamos matar ele? Vamos. Aí depõe ele. Aí chama o Barras. Aí faz o diretório. Mas o diretório está dando só causa aqui na França. Vamos chamar Napoleão, vamos instaurar aqui o consulado. Instauram o consulado. Mas bem que esse regime napoleônico poderia ser mais estável se ele fosse dinástico. E aí, então, vamos implantar uma monarquia absolutista. É bom a gente lembrar que o regime de Napoleão era uma monarquia absolutista unitária, que é um regime que, inclusive, dá certo. Ou seja, é engraçado que eles sempre pegam o que dá mais certo no momento, né? Eles são astutos pra caramba. E ocorre, então, que eles vão e pegam a monarquia absolutista, porque ela é estável, porque ela tem estabilidade. Vou fazer um ponto aqui, rapidinho. Você vê que a Revolução é uma caixa de Pandora, né? Porque Exato. se abre ela, você não sabe o que vem depois. Você não e sabe foi assim na Espanha também, né? Teve os carlistas, né? Teve os isabelinos, e aí os isabelinos estavam no poder, aí foi proclamada a República, e aí até os isabelinos se voltaram contra a República, né? Exato. Por quê? Porque eles sempre vão fazer essa picuinha de querer o quê? Que os apoiadores do regime, que não são apoiadores que amam primeiro o regime, aquela forma de regime, depois a Revolução, eles sempre vão fazer isso. Mas sempre amando a Revolução, evidentemente, né? Aí eles vão, eles sempre vão, quando ocorrem essas picuinhas, tipo bonapartistas versus legitimistas. Não, legitimistas não. Vamos pegar aqui, a picuinha entre Napoleão III e Luís Filipe I. Os legitimistas são católicos, né? A gente tem que lembrar disso. O legitimismo é católico. Apesar de que hoje o legitimismo decaiu bem na França, mas de início era católico. Bem católico. Todas as famílias reais do mundo hoje em dia estão bem decaídas, né? Exato. E é exatamente o que a gente vê aqui. Esse vídeo que nós estamos nessa exposição, nós vemos aqui com clareza a decadência da nobreza. A gente vai ver muito aqui a questão da decadência da nobreza. A gente vê aqui o Luís Filipe I, que é o rei burguês, a figuração de um nobre, a encarnação de um nobre liberal revolucionário. Ocorre, então, que a coisa vai se desenvolvendo, como eu mesmo comentei, e a revolução ela vai procurando sempre o regime melhor para ela se estabilizar. Então, estão vendo, Napoleão não vai dar certo. Claro, aí no caso Napoleão é deposto pela coalizão, pelos aliados, e no caso ele é deposto e tal, e aí vem o legitimismo. Eles não gostam muito, porque são reis Bourbon. Mas ainda assim, vamos apoiá-los, vamos instaurar aqui a nossa revoluçãozinha. Aí eles percebem, não vamos conseguir mais instaurar a revolução, porque agora Dom Carlos é católico, vamos derrubar ele. Aí fizeram o Luís XVIII, Luís Filipe I subiu ao poder. Ocorre, então, que Luís Filipe I subiu ao poder e viram que a coisa estava um caos, evidentemente. E então falam, vamos instaurar uma república. E essa república vai ser instaurada, então, com a Revolução Francesa de 1848, também chamada Primavera dos Povos, por alguns. E ocorre, então, que essa revolução vai destronar o Luís Filipe I. Como nós sempre falamos, como o próprio Dom Pio de Poitiers dizia, o regime liberal que não tem Cristo por rei, ele cai com uma facilidade enorme. Onde Cristo não reina, os homens também não têm direito de reinar. E assim também foi com Luís Filipe I, e assim foi com Napoleão, e assim daqui a pouco vai ser com Napoleão III. Inclusive, essa frase foi dita por Dom Pio a Napoleão III. Então, aqui é um ponto ainda mais especial. E daqui a pouco vou citar novamente essa frase. Ocorre, então, que onde Cristo não tem direito de reinado, o homem também não reina, e Luís Filipe I vai ser deposto. E ocorre, então, que a deposição de Luís Filipe I instaura uma república na França, a Segunda República Francesa, que agora vai ter eleições. Essas eleições, quer dizer, diga-se, o primeiro líder democraticamente, diga-se assim, eleito pelo povo foi Napoleão em 1804 com o plebiscito para eleger o imperador. Mas agora com um presidente mesmo, né? Não aquela coisa muito a elite só vota, agora é todo mundo que vota. E ocorre então que o primeiro a ser eleito assim foi Napoleão. O segundo agora haveriam novas eleições na França, e essas eleições seriam, enfim, como são as eleições no Brasil, não é? Eleições nacionais. Então, deputados, senadores e o presidente, basicamente. Ocorre então que vai haver essas eleições na França,
E ocorre, então, que o Napoleão III, nisso, com a Revolução, vai ser solto, vai ser livre. Vai ficar liberto, porque ele foi condenado à prisão perpétua, como nós lembramos. E ocorre, então, que ele agora vai ser liberto. Soltaram ele. E ocorre, então, que eles viram, opa, nós aqui da República somos opositores dos Orleans. Ocorre, então, apesar de que eles mantinham os mesmos ideais, né? Mas nós somos opositores dos Orleans. Nós precisamos de alguém que seja um símbolo de oposição aos Orleans. Então eles chamaram o Carlos Luiz Napoleão Bonaparte, que assinava na maioria das vezes como Luiz Bonaparte, ou Luiz Napoleão Bonaparte, para ser presidente, para ser deputado. Primeiro chamaram ele para ser deputado. E ele falou que não queria. Não quero não. Ocorre então que vão chamar ele, vão falar, olha, agora é a tua última chance. Ou você se candidata a senador, ou você não se candidata a nada. Ele, não quero. Quando olham na lista dos candidatos à presidência da República, estava lá, Carlos Luiz Napoleão Bonaparte. E estava lá, Napoleão III se candidatando à presidência da República. Tipo, do nada, tá lá o homem lá se candidatando a presidente. Ele nem foi convidado. Ninguém queria ele de presidente. Ele podia ser um deputado. E chamaram, e agora ele seria presidente. E ele vai ser eleito presidente da França pelo fato de que as ideias dele estavam muito disseminadas na França, pelos 2 livros que ele havia publicado, e fez com que a população tivesse um carinho, diga-se assim, por ele, porque, afinal de contas, solucionava os problemas. Então, a população, é claro que a burguesia, que a elite, estava muito interessada nisso, mas a maçonaria estava muito interessada nisso, mas o povo também. Porque, querendo ou não, o povo estava lembrando, mas na época de Napoleão, naquela época tinha um pouco mais de ordem, né? E ele é sobrinho de Napoleão, ele promete continuidade, promete estabilidade econômica, promete ordem pública, coisas que nós tínhamos até com Napoleão. Então, nós até tínhamos isso com Napoleão, então vamos apoiá-lo. E então ele é eleito presidente da República Francesa. Primeiro presidente a ser eleito. E ocorre então, nesse período da Segunda República, ele vai ser eleito, enfim, toma posse. E no ano seguinte, 1849, eu estou pulando bem parte, justamente porque o fato aqui é que, no caso, eu devo destacar aqui o fato de que é um resumo, é bem resumido isso aqui mesmo. Né? Eu estou resumindo não somente sobre o Segundo Império, mas também sobre o contexto anterior. Então agora nós já vamos dar a entrada no Segundo Império. É o início do regime de Napoleão III, do governo de Napoleão III, que dura de 1848 a 1870. Ele governando a França, né? Mandato como presidente de 1848 a 1852, como presidente. Ocorre então que no ano seguinte ele conhece em um baile a jovem princesa espanhola, Dona Eugênia de Montijo. Essa jovem princesa, muito bonita, muito católica, muito religiosa, muito piedosa, ele a conhece. Era uma moça de uma beleza encantável, muito bonita, e que ele vai como que se apaixonar por ela. Nesse baile, eles vão começar a conversar, enfim. Ele joga assim nela a frase: qual é o caminho mais rápido para os teus aposentos, Alteza? E ela responde: a capela, meu senhor, a capela. E nisso, então, eles vão começar a namorar, diga-se assim, e vão casar. Então, nesse processo, eles vão casar. Ocorre, então, que em 1851, ocorre que o governo de Napoleão III, o mandato dele estava terminando. Estava terminando o mandato dele, estava terminando. E ocorre, então, que ele viu a necessidade de como que eu vou dar continuidade nesse meu mandato. Eu posso me eleger de novo, mas isso vai dar muita despesa, muito trabalho. E ocorre, então, que, é bom nós lembrarmos, que ele estava com processos de modernização da França, o que estava ajudando muito a França em questão social. Mas é bom nós lembrarmos que não basta somente questão social, porque se for questão social, somente, nada adianta. Porque de nada adianta você ter um trem, se você... De nada, como dizia Nosso Senhor, de que adianta ganhar o mundo todo se você perde a alma, não adianta nada. Então, esse avanço social da França era um avanço social, mas que fazia com que ninguém se salvasse. Essa é a verdade. Não estava levando ninguém para o céu. Porque o avanço social deve ser comprometido com o bem-estar da população, com o bem comum, mas, acima de tudo, com o bem de Cristo Rei. Tudo deve ser para a causa de Cristo. Tudo deve ser para a maior glória de Deus, como dizia Santo Inácio. A de maior não da glória. Tudo deve ser para ele. E no caso ali não era. Mas ainda assim, estava tendo um grande avanço social, econômico na França. E, então ele tinha programas de longa data, de longo período, para se fazer na França, de longo prazo. E ocorre, então, que houve a necessidade, ele falou, vou ter que prolongar esse meu governo. E ele manda para o Congresso uma emenda constitucional pedindo que, no caso, ele tivesse um aumento do mandato. Eles respondem que não, que eles não iriam fazer aquilo. Que aquilo era anticonstitucional, eles não fariam aquilo. Então, Napoleão III, bom,
Em 1849 fez 1 ano de governo, em 1851 fez 2 anos, seriam 4 anos de governo. 1849, 50, 51 e 52. 52 seria o último ano dele. Então, no finalzinho de 51, ele ocorre que, então, Paris todo dormiu à noite, enfim. E então, de manhã, nas paredes, nas portas, nas casas, enfim, vários cartazes dizendo que agora o mandato dele tinha sido prolongado. Mas ainda não tinha sido prolongado. Isso fez então com que a população, acordando de manhã, vendo aquele monte de cartazes, fala, meu pai, o que está acontecendo aqui? E no caso, então, os soldados esconderam-se em toda Paris, esconderam-se, enfim, em lugares nos lugares tipo em sótãos, em lugares onde dava para se esconder, em valas, enfim, coisas que dava para se esconder, lugares onde eram esconderijos. E no caso, logo de manhã, esses soldados invadem o Congresso e fazem que fosse aprovada uma emenda constitucional que prolongava o governo dele para mais 10 anos. Então ele ficaria agora como presidente da França até 1861. E no caso ocorre que ele dá um golpe de Estado no Congresso e faz com que eles aprovassem isso. E nisso ele consegue uma grande quantidade de poder, em que ele aumenta o seu poder em relação ao legislativo e ao judiciário. E ele, então, olha novamente, já no ano seguinte, 1852, ele fala, bem que poderíamos agora retornar com o Império, bem que nós poderíamos restaurar o Império francês, as glórias do Império francês. Inclusive, o próprio Napoleão III, ele se lastimava, ainda como, né, o título que ele tinha era de príncipe-presidente. Então, o príncipe-presidente Luiz Napoleão Bonaparte se lamentava muito pelo fato de que, quando Napoleão foi deposto, ele ainda era uma criança. Ele não tinha condições de lutar ao lado do tio, de defender o trono, que ainda era usurpado, bom, a gente lembra disso, do tio. E isso, inclusive, ele lamenta no Desidério Napoleonienne, inclusive, quem souber francês, ou quiser usar algum tradutor, pode estar olhando, tem as peças na internet para se olhar, também pode se comprar o livro, enfim. Ele descreve isso em prefácio, que no caso ele gostaria muito de estar ali apoiando o tio, mas ele não tinha jeito, né? Que ele poderia ter defendido o trono do tio, mas ele é uma criança ainda, então não tinha jeito, né? E ocorre então que ele vai então desejar ali restaurar o Império. De fato, também no final de 1852, ele vai restaurar o Império Francês e vai se tornar então o período do Segundo Império Francês. Car
o Segundo Império, ele tinha apoio popular, ele tinha um certo apoio popular, por quê? Porque o povo também apoiava, lembrava dos tempos de Napoleão, de ordem pública. E agora o Napoleão III estava conseguindo instaurar essa ordem pública, agora instauraria melhor. Porém, ao contrário do tio, que manteve uma monarquia absolutista unitária, agora será uma monarquia constitucional, mas com mais poderes para o monarca, para o soberano, para o imperador. E para a população, aquilo não era novidade. Uma monarquia na França não era novidade. Por quê? Porque a anomalia ali na história era a república. Apesar de que as monarquias, a maioria do tempo de monarquia na França foram monarquias liberais, mas apesar no século XIX, mas apesar disso, o povo estava acostumado com a existência de soberano, de um monarca, de um rei, diga-se assim. O primeiro foi Napoleão I. Depois nós tivemos, depois dos 100 dias, Napoleão II, que ficou só de júri. Depois nós tivemos, então, Luís XVIII, Carlos X, Luís Filipe I, agora o Napoleão III não era novidade nenhuma. Então o povo vai tolerar, vai aceitar, e agora, ainda mais principalmente os camponeses, é bom a gente lembrar que os camponeses foram muito ajudados por Napoleão III e também por Napoleão I, então eles vão apoiar muito, a população rural vai apoiar muito Napoleão III, e ele vai ter uma base muito rural nesse aspecto. Ele estava na modernização da França, e vai ser basicamente lançado as bases da Belle Époque, da época das artes, da época da cultura na França. Então é uma época muito bonita, de fato, né? A gente não pode negar isso. Mas que tinha tudo por trás do plano da Revolução. Então a gente não pode... A gente tem que sempre lembrar que apesar dos avanços sociais da França, da modernização, da instalação dos trens, de tudo, das ferrovias, de todo o processo da França, da expansão territorial da França, que vai ser em África e na Ásia, de tudo isso, apesar disso, a base de tudo era a Revolução. Então ia desmoronar, de uma hora ou outra ia desmoronar. Uma hora ou outra, o castelinho de areia ia desmoronar. E ocorre, então, que o Napoleão III vai instalar o Segundo Império. O Segundo Império vai ser uma época de grande estabilidade, se nós vamos olhar assim, uma época de arte, de cultura, e que ocorre que... Bom, ou seja, vocês já perceberam bem como era o Segundo Império. O Segundo Império era uma época tranquila, uma época em que havia, assim, em alguns aspectos, alguns erros que Napoleão III comete, erros sociais, políticos, né, que eu digo, porque se a gente for olhar no aspecto geral, o reinado dele foi só erro, né, evidentemente. Mas agora, erros no aspecto, se a gente vai olhar com um olhar não religioso, diga-se assim, com um olhar somente no aspecto social. Ele teve seus pontos positivos, muitos pontos positivos, mas teve também negativos, mas foi a minoria. Mas ele contou com um grande apoio da burguesia, da elite, mas também do povo. Então essa foi uma das qualidades de Napoleão III. Ele conseguiu concentrar esses dois apoios para seus planos diabólicos, revolucionários, enfim. Ocorre então que ele vai se meter em muitas brigas nesse aspecto. Ele vai conseguir uma grande aliança com a Inglaterra, inclusive ele vai ficar meio amigo da Rainha Vitória. A Rainha Vitória vai à França, enfim, por exemplo. E, enfim, que era estranho, né? Inglaterra com França agora, né? No Primeiro Império foi uma briga danada. Era a maior inimiga da França foi a Inglaterra no Primeiro Império. Agora é a amiga da França, enfim. E ocorre então que Napoleão III vai ter uma participação muito ativa nesse processo de modernização da Europa. Então a Revolução Industrial, ele vai ter uma participação muito interessante na Revolução Industrial, mas sempre olhando também o povo, um aspecto, por isso que vão chamar muitas vezes de socialista. E nesse aspecto, por exemplo, nós temos aí um livro escrito pelo Marx, né? O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, que ele vai comparar o golpe de Napoleão III com o golpe do 18 de Brumário do tio Napoleão. Né? E vai usar o título 18 de Brumário, que tem aquela ligação dinástica entre o tio e o sobrinho. Quer dizer, que não era tio propriamente, né? Porque não era filho do... Porque o Napoleão III não era filho. Não era tio biológico, era tio de consideração. Porque, afinal de contas, o Napoleão III não era filho do Luís I da Holanda. Mas ele era enteado, ele era neto, diga-se assim, de Napoleão, já que a Hortência de Beauharnais, né? Era enteada de Napoleão, filha da Josefina. Ocorre, então, nesse processo aí, que vai haver uma modernização na França, enfim, a concentração de poder em Napoleão III, ele vai melhorar muito a situação econômica da França, vai melhorar a ordem pública, ele vai melhorar a infraestrutura da França, ele vai melhorar a arquitetura, tudo. Por exemplo, o que hoje nós conhecemos como Champs-Élysées, Arco do Triunfo, o centro de Paris, diga-se assim, a parte que é mais conhecida de Paris, o Louvre, enfim, tudo isso vai ser muito... Napoleão III vai ter uma participação muito especial. Muito especial. Então, toda a Paris moderna, diga-se assim, é graças a Napoleão III. A Paris conhecida pelas artes, pela beleza, pelo romance, diga-se assim, é
conhecido graças a Napoleão III. E ocorre, então, que o Napoleão III ele vai introduzir uma coisa muito cultural na França, as artes, principalmente, e vai fazer da França ele vai fazer muita coisa boa no aspecto social, mas no aspecto religioso péssimo, então não adianta nada. A França não era a melhor das potências militares no Segundo Império Francês, ao contrário do Primeiro Império, já que Napoleão III, inclusive ele mostra isso bem no L'extinction du Pauperisme, que ele não via necessária, não acreditava ser necessário os investimentos em um exército fora do tempo de guerra. Na visão de Napoleão III era assim que deveria ser feito. E de fato, principalmente esse é o aspecto pelo qual ele foi derrubado depois. Daqui a pouco nós vamos entrar no aspecto da Guerra Franco-Prussiana, da Guerra Franco-Germânica, da unificação alemã, da instauração do Império Alemão, enfim, que tem muito a ver com essa história. E ocorre então que vai ocorrer tudo isso, enfim. E o Napoleão III vai ficar aliado, por exemplo, de início do Vítor Emanuel II, usurpador na Itália. Fundador do Reino da Itália, usurpou vários tronos na Itália, mas o trono pior que ele usurpou, que ele pior poderia ter usurpado, foi o do Papa, dos Estados Papais. Napoleão III o ajuda militarmente. Ocorre, porém, que ele vai ajudando, enfim, eram dois liberais, eram dois revolucionários, eram dois nobres que haviam se decaído de uma forma grandiosa. Grandiosa mesmo. Querendo ou não, os Bonaparte são nobres também, a gente não pode negar esse aspecto. E ele era nobre, e no caso, assim como... Mas a nobreza dos Bonaparte já nasceu decaída, né? Mas, ao contrário, por exemplo, da nobreza do Vítor Emanuel II, da Casa de Savoia. Então ocorre que ele vai usurpar uma boa parte do território, ele vai fazer a unificação italiana, e o Napoleão III vai ajudar na unificação italiana. Porém, ocorre que a população francesa, que era uma população católica, estava se mostrando insatisfeita com esse aspecto do regime de Napoleão III. Eles eram católicos, eles não queriam que Napoleão III usurpasse o trono do Papa, que ajudasse na usurpação. Então ocorre que vai, na França, criar-se um movimento católico, contra a unificação italiana nesse aspecto. Não propriamente contra a ideia de uma Itália unificada, mas contra a usurpação do trono dos Estados Papais, do trono papal, da Cátedra de São Pedro, do domínio do Papa sobre a Itália, sobre parte da Itália. E ocorre então que o Napoleão III, por causa dessa grande manifestação popular e por causa das insistências da Dona Eugênia de Montijo, nessa altura do campeonato, se não me engano, ele já tinha o Dom Napoleão Eugênio, né? Napoleão IV, filho deles, filho único, vai morrer muito jovem, já no exílio. Ocorre, então, que, com o apoio da Dona Eugênia também, a imperatriz Dona Eugênia, vai apelar muito, vai pedir muito a Napoleão III que não ajudasse na usurpação, que aquilo era errado. Querendo ou não, aquilo era errado. Mas, é claro, ele não ouve a esposa por ela ser católica. Ele ouve a esposa porque, querendo ou não, era a vontade do povo francês. Ele vai acabar cedendo. E nisso, então, nos ditos 45 do Segundo Tempo, ele vai, quando Roma já está quase para ser tomada, Napoleão III vai lá e vira casaca e começa a defender o Papa, Pio IX. Ele começa a defender Pio IX, o trono de Pio IX, mas evidentemente por interesses políticos. Isso aí é bem maquiavélico, isso aí, né? Bem Porque Maquiavelli fala, né, que a função do monarca é se manter no poder. Exato. Não é mais o bem comum. Exatamente. Por isso, por exemplo, que inclusive hoje nós temos a maioria dos ditos monarquistas no Brasil, eles só pensam na dinastiazinha deles lá, pensam na revoluçãozinha deles, no regimezinho deles, mas não no bem comum nem no bem da religião. Só pensam no bem da dinastia. Não, uma coisa que parece bastante também desse meio monárquico também, principalmente, é meio que assim, eu nunca vi eles falando nada assim sobre economia, sobre alguma coisa social, sobre alguma coisa de, vamos dizer assim, alguma coisa real, que o brasileiro precisa ouvir. Um ou outro tem. Só que porque por mais ou outro apoiador dos Orleans fala. Porque por mais que o Estado e a Igreja precisem se unir, né, eu concordo, sim, mas eu acho que, 80% dos brasileiros precisa de arroz e feijão na mesa. E, tipo, saneamento básico. Exatamente o que eu ia dizer. Porque se nós... A gente precisa entender uma coisa. Se nós ficarmos falando somente da religião, que é o ponto principal de qualquer movimento político, querendo ou não, deve ser... O reinado de Cristo deve ser o objetivo principal de qualquer movimento político. Qualquer um. Tá?
Deve ser o principal. Só que ocorre que, na maioria das vezes, se esquece também da parte social que é tão importante. E ocorre que, no caso, os inimigos de Cristo Rei, que falam tanto da questão social, ganham. Assim como o caso de Napoleão Exatamente. III. Assim como o caso de Napoleão III. E ocorre, então, basicamente, quem é católico não está quase não falando, né, da questão social. Mas ocorre É, agora que quem é inimigo da igreja está falando, que é o Napoleão III. Então, bora apoiar o Napoleão III. exatamente. E assim vai indo. E assim vai indo. Assim, os Então, inimigos da ocorre. igreja vão tomando voz, né, na Exatamente. sociedade. Eles vão tomando poder com o apoio da população. A população que faz isso, na maioria das vezes, por inocência. A população não faz isso, na maioria das vezes, por culpa. Na maioria das vezes, não faz. Na maioria das vezes, ela só procura por quê? Porque ela quer arroz e feijão na mesa. Eles não, a população, por Exato. exemplo, você acha que é mesmo que a maioria dos apoiadores do Lula sabem o que é comunismo? Sabem o que é Não sabe. capitalismo? Sabem o que é monarquia? Sabem o que é república? Sabem o que é federação, federalismo? Sabem que, não sabem. Sabe o que é parlamentarismo, constitucionalismo, constituição? Não sabem, não sabem nada disso. Eles só querem o quê? Viver a vida deles. Só isso. Por isso que o Napoleão III, por exemplo, tem tanto apoio. Até mesmo os católicos. Assim como Napoleão I também. Enfim, continuando. Então ocorre que o Napoleão III vai prestar esse apoio e vai ser um apoio para se manter no poder. E ocorre que na época, na própria França, vão surgir boatos que na realidade Napoleão III queria usurpar o trono de Pio IX. Inclusive, se não me engano, Nossa Senhora de La Salette disse isso, não disse? Disse O isso que nas que ela disse? aparições que ela fala, Napoleão deseja usurpar o trono do Papa. Ela fala Napoleão, faz referência a Napoleão III. Sim, Ela fala isso, se Nossa não me engano, Senhora nas aparições da França fala muito sobre na esses regimes, Salete. assim, a revolução, né? Exatamente. Nossa Senhora, ela sempre fala muito da Revolução, curiosamente. Na Medalha Milagrosa, Santa Catarina Borré, ela fala do Dom Carlos X. Agora, em La Salette, Exato. ela fala de Napoleão III. Não é? As aparições de Lourdes também ocorrem no período do Segundo Império Francês. Também. Inclusive, a fonte de Lourdes, a fonte da gruta, Massabielle, ela foi fechada pelo governo e ela só vai ser reaberta graças a Dona Eugênia. Ela vai ser reaberta graças a Dona Eugênia. Por quê? Porque o Napoleão Eugênio, Dom Napoleão IV, diga-se assim, ocorre que ele, desde a infância, sempre foi um menino muito doente mesmo. E ocorre, então, que quando a Dona Eugênia ouviu falar de Nossa Senhora de Lourdes, ela que era uma mulher piedosa, uma mulher católica, de fato, ao contrário do marido, ela vai imediatamente mandar uma dama de companhia dela para buscar água em Lourdes, para curar o menino, e aí vão liberar a fonte de novo. Somente com a intervenção da imperatriz, porque de resto não teriam... Né? Graças a Dona Eugênia, que a devoção se espalhou tanto, que hoje a devoção de Lourdes cresceu tanto, né? A mulher que era de fato católica e não como o marido, que era um usurpador, um liberal, enfim. Era a relação de Dona Teresa Cristina e Dom Pedro II. Podemos citar aqui. Era uma coisa desse tipo, tá entendendo? Era o que era a imperatriz católica com o imperador ilegítimo, usurpador, liberal, enfim. Mas as mulheres sempre tiveram essa característica de serem mais piedosas, de terem mais essa devoção. Exatamente. Como o caso de Branca de Castela, mãe de São Luís, por exemplo, que foi a grande influência católica de São Luís. É mesmo. Ou seja, essa questão da mulher, ela sempre vai ser mais católica do que o homem. Esse é um ponto A interessante. mulher é a base da sociedade, né? Isso é E verdade. não, a base da sociedade, é bom a gente lembrar uma coisa que muitos liberais dizem. Muitos liberais dizem que a base da sociedade é a família, que é um erro. A base da sociedade é a igreja. Depois a família. A família é uma das bases. Mas a base principal é a igreja. É bom nós lembrarmos. É o primeiro ponto. A base principal é a igreja. Porque é o reino de Cristo, é o reino de Deus que é instaurado, que serve em toda a convivência da sociedade. Então, a base da sociedade é, acima de tudo, a igreja. Acima de tudo, a religião. Bom, então, continuando. Então, ele vai se criar na França esses rumores. Inclusive, fizeram na época uma charge que representava Pio IX na cama, deitado, acordando de um sono, e assim, é como aquelas cenas de quando um ladrão invade o quarto de uma pessoa, e a pessoa acorda na hora da invasão do ladrão. E tá Napoleão III de costas, se olhando no espelho, com a tiara papal, ostentando a tiara papal na cabeça, e Pio IX na cama, com um olhar meio assustado. Mas, enfim, ocorre que, graças a Deus, Napoleão III não usurpa trono nenhum, não usurpa a cátedra de São Pedro. E ocorre, então, que, dando continuidade a isso, ocorre que o Napoleão III, agora avançando com o tempo, ele vai, como forma de gratidão,
Pio IX, agradecendo a Napoleão III pela defesa de Roma, pelo que sobrou dos Estados Papais, né? Literalmente o que sobrou dos Estados Papais. A guerra destruiu os Estados Papais. Bom, então ocorre que, em forma de gratidão, o Pio IX vai então nomear um cardeal francês. Ele desejava nomear um bispo francês como cardeal. O Napoleão III, ele vai, portanto, vai pedir ao Papa que nomeasse como cardeal o arcebispo de Paris, que era, enfim, Napoleão III recomendou o arcebispo de Paris. Porém, o arcebispo de Paris ele tinha umas ideias liberais, revolucionárias, até mesmo jansenistas. Era um herege. E no caso, então, Pio IX não aceita essa indicação. E vai ser nomeado, então, o cardeal Bonaparte. Luciano Louis Joseph Napoleão Bonaparte. Né? Luciano Luiz José Napoleão Bonaparte, quarto príncipe de Canino Musignano. Ele era filho, né, do Dom Carlos Luciano Bonaparte e da Zenaide Bonaparte. E no caso ocorre que o padrinho de muitas pessoas não sabem, mas o padrinho dele era o Napoleão III, que era primo em primeiro grau, né, dos pais dele. Ocorre então que ele foi ordenado, né, por Pio IX, inclusive foi ordenado por Pio IX em 13 de dezembro de 1856. E no caso ocorre que ele vai, né, ter vários títulos, tanto na França quanto na Itália. Vai servir vários cargos no clero na França e na Itália. E ocorre então que ele vai se tornar então capelão da família imperial francesa. Vai ser como que confessor do Napoleão III, por exemplo. Também da Dona Eugênia e tudo mais. Ocorre então que ele, agora como capelão da família imperial, ele vai ganhar ele já era muito simpático com Napoleão III, evidentemente, mas também agora vai ter mais ligação ainda. E no caso, então, o Pio IX, vendo a indicação do Napoleão III, que era uma indicação péssima, ele vai falar, olha, por que não o teu primo, o Luciano, não, que era príncipe de Canino? Ele vai falar, então tá bom, vamos chamar o príncipe de Canino, que era padre, era sacerdote. Eu não sei, eu nunca procurei muito sobre a vida dele, então eu não sei se ele era um exemplo de católico, tá? Eu não sei se ele era um padre piedoso, mas que eu olhei, tá? Pelo que eu vi, não estou falando aqui de fato com toda certeza absoluta, mas que eu nunca fui muito a fundo sobre o cardeal Luciano, ocorre que ele me pareceu um cardeal até zeloso, um padre até zeloso, tá? Eu não estou falando aqui como absoluto, não. Estou falando isso como uma suposição, tá? Pelo que eu já vi, pelo que eu vi sobre. Então, ela não é uma certeza. Bom, ocorre então que nessa gratidão de Pio IX, ele vai ser criado, o cardeal Luciano vai ser criado cardeal de Santa Prudenziana em 1868, né? Ou seja, 2 anos antes da queda do Império. Ocorre então que agora o Napoleão III estava apoiando, enfim, o Pio IX, né? Estava protegendo o Pio IX, vai ser criado o cardeal Luciano em apoio. O cardeal Luciano, inclusive, participou do conclave que elegeu Leão XIII e do Concílio Vaticano I. Participou. Porém, se não me engano, no Vaticano I ele não votou em nada. Ele não podia votar, porque ele não foi sagrado bispo, ele foi só padre. Ele era padre, era cardeal e padre, mas ele não chegou a ser bispo. É aqueles casos raros, né? Tem um cardeal que é nomeado cardeal, né? Mas ainda é padre. Então ele participou do Vaticano I e do conclave que elegeu Leão XIII, mas não votou no Vaticano I, mas votou no conclave de Leão XIII. E morreu em 1895. Bom, ocorre então que a intervenção política do Segundo Império Francês é muito grande, ela inclusive vai se dar aqui na América. Por exemplo, nós temos o Segundo Império Mexicano, outro Segundo Império, né, que vai ser uma monarquia instaurada pelo Napoleão III no México, porque o México ele tinha muitas dívidas com a França e o governo mexicano simplesmente falou, não vamos pagar. Né? Vamos pagar nossas dívidas com a França, nossos empréstimos, enfim. E no caso, o Napoleão III mandou uma expedição ao México e lá deu um golpe de Estado e destituiu o governo do México. E criou um governo aliado, que era o Segundo Império Mexicano, que tinha por monarca o Maximiliano I do México, que no caso ele era um liberal, assim como ele, e ele era um Habsburgo. Ele era da casa imperial, da dinastia imperial, da família imperial da Áustria. Né? Inclusive, ele foi apaixonado na juventude pela filha do Dom Pedro I,
o Dom Pedro I do Brasil, né? Quarto de Portugal. O filho dele com a dona Amélia de Leuchtenberg, né? Dona Amélia de Beauharnais. Inclusive, a dona Amélia, ela era neta de Napoleão. Neta, entre aspas, porque ela era filha do Eugênio de Beauharnais, né? Que foi vice-rei de Itália, por exemplo, durante o período do reino napoleônico em Itália. E, no caso, o Eugênio era filho da Josefina, que, por sua vez, era esposa de Napoleão. Então, no caso, ele era enteado de Napoleão. Então, ela era como neto de Napoleão. E ocorre, então, que Dom Pedro se casa com a neta de Napoleão. Napoleão, inclusive, que foi os ideais napoleônicos revolucionários foram a base do Império, a gente lembra, no Brasil. A sustentação foi muito grande. Né? Esse aspecto, não na questão social, mas na questão ideológica mesmo. Né? Os ideais revolucionários, anticatólicos, de uma monarquia falsa, de uma monarquia liberal. Mas, enfim, continuando. Então, o Maximiliano I foi apaixonado, né, nessa filha do Dom Pedro com a dona Amélia, do Dom Pedro I com a dona Amélia de Beauharnais, né, de Leuchtenberg, Duquesa de Leuchtenberg, que era a dona Maria Amélia de Bragança, de Leuchtenberg. A dona Maria Amélia morreu muito nova, e por isso eles não chegaram a se casar. E no caso, então, ele fica com aquela mágoa. Então, ele sempre vai ser feito um pouco nessa história de uma pessoa com muita mágoa. E no caso, o Napoleão III vai mandar o Maximiliano I, vai fazer um acordo com o Maximiliano I para ser mandado para o México, e lá vai ser recebido pelos mexicanos. Porém, ele vai receber pouco apoio. Ele era um liberal, então, portanto, ele não tinha apoio da igreja. Para começar, a questão é que ele não tinha apoio da igreja. Inclusive, Pio IX chegou a admoestá-lo várias vezes, adverti-lo. Enfim, ele era um nobre que tinha origem católica. Né? Ele devia ser fiel, de fato, e não ser um monarca ilegítimo, mas ser um católico fiel, um nobre fiel à sua vocação de defender a pátria, os interesses da pátria e da religião acima de tudo. Porém, não fez. Não? E ocorre, então, que o Maximiliano I, que era o sucessor de Agustín de Iturbide, que foi o usurpador do trono mexicano em 1821, né, que tomou o nome de Agustín I, que vai dar origem à casa de Iturbide, que depois, com Maximiliano se casou-se, sim, mas não teve filhos. E, no caso, então, ele adotou os descendentes do Agostinho I, como filhos seus, mas não eram. Ele colocou como sucessores e como filhos, diga-se assim. Que os Iturbides, que eram então dinastia de Iturbide, casa de Iturbide, vamos começar a chamar de Habsburgo de Iturbide após a morte do Maximiliano I. Ocorre então que os republicanos já não apoiavam, os republicanos populares, né, do povão, não apoiavam, porque ele era uma monarquia, não tinha monarquia, que é uma república. Né? A mesma galerinha da Revolução Mexicana, por exemplo. E ocorre então que então, ou seja, os republicanos já não queriam. E ocorre, então, que quem aceitava ainda era a elite maçônica, que era aquela conservadora, diga-se assim, né? A famosa girondina, né? Quer conservar a revolução. É a girondina. Só que, no caso, o Maximiliano, ele não tinha ideais como os deles. Eram ideais liberais, revolucionários? Eram sim. Mas que ainda assim, querendo ou não, eram diferentes dos deles e queriam beneficiar mais a população do que eles. Iam beneficiar mais o quê? Mais os republicanos, que eram inimigos dele, do Maximiliano, do que a elite maçônica. Ou seja, vamos depor o cara. Depuseram, né, Maximiliano I e o fuzilaram. Foi morto. Inclusive a esposa dele ficou desolada. Ela foi morar, ela passou o resto da vida dela na corte de Pio IX, morando de favor na corte de Pio IX, porque eles não tinham mais nada. Ela não tinha mais nada. Ela pegou um trauma enorme do México. Né? A imperatriz do México pegou um trauma enorme. Ela era católica, ela era mais piedosa do que o Maximiliano. E, no caso, ela vai fugir para Roma, para ficar junto com o Papa. E ocorre, então, que o Maximiliano é morto, né, no México. Ocorre que, quando ele é morto, ele pede perdão ao Papa. Ele se arrepende nos 45 do segundo tempo. Ele se arrepende de última hora, ali, depois de morrer, né? Então, né? Graças a Deus, se arrependeu, né? Pediu perdão a Pio IX pelo que ele fez, né? Por ter sido um monarca liberal. Enfim, então nós temos esses dois pontos principais. Então aí, no caso, né, não consegue mais a intervenção. E ocorre por quê? Essa deposição do Maximiliano. Já que eles tinham apoio da França, por que simples? Porque Napoleão III mandou tirar as tropas francesas
do México, porque eles estavam precisando dessas tropas na França. Então, ele vai perder apoio da França, vai perder apoio dos mexicanos, já não tinha apoio dos mexicanos, vai perder apoio da França e Maximiliano I vai se derrubar. Né? E, enfim. Então, esses são os dois principais, as duas principais alianças políticas de início do Segundo Império Francês, que é a Itália, de início, depois os Estados Papais, e o México. Ocorre, então, que a coisa vai, aos poucos, né, mudando, enfim, e ocorre que o desejo da coisa aqui, é bom nós lembrarmos que em 1862 subiu ao poder na Prússia, como cargo de primeiro-ministro, de chanceler, o Bismarck, Otto von Bismarck. Né? Bismarck, chanceler. Ocorre que o Bismarck, ele era protestante, enfim. É bom nós lembrarmos que a influência, ele era favorável à unificação alemã, que era algo que já estava em conversa desde Napoleão. É bom a gente lembrar que os ideais de unificação alemã já estavam aumentando desde Napoleão, com a invasão de Napoleão à Prússia, aos estados germânicos, a confederação do Reno e tudo mais. Ou seja, já havia essa ideia de uma unificação alemã. Já existia, a população já tinha uma ideia de unificação alemã, então de se unificar todos os estados germânicos, ou então somente os estados totalmente germânicos. Por exemplo, tinha alguns planos que era para anexar a Áustria inteira, outros que era para anexar somente as regiões germânicas. O Bismarck, ele já tinha desejos de uma unificação alemã e da instauração do Império Alemão. O Bismarck toma o poder, ele vai procurar sempre fazer uma zona de influência na região dos estados germânicos ao sul da Prússia, né? Ali no oeste da Áustria, oeste da Áustria a leste da França. Porém, era uma região que tinha uma grande influência da Áustria e também uma grande influência da França, tanto do Segundo Império Francês quanto do Império Austríaco. Né? Essa região vai ser muito disputada, mas disputada de uma forma mais sutil. E o Bismarck percebe claramente que se ele invadisse, nesse desejo da unificação alemã, invadisse os estados do sul, isso causaria uma guerra enorme. Então, Inglaterra ficaria contra ele, Áustria ficaria contra ele, França ficaria contra ele, todo mundo ficaria contra ele, e a Prússia acabaria detida. Né? Não seria possível uma unificação alemã. Então, ele desejava que os estados germânicos do sul o apoiassem de livre e espontânea vontade. Se quisessem se unir à Prússia de livre e espontânea vontade, o que era dificílimo, querendo ou não, era difícil. Os estados germânicos do sul seria dificílimo de convencê-los de que eles deviam deixar ser estados totalmente autônomos e terem uma espécie de confederação. Um império e uma espécie de confederação. Quando ocorre a Revolução na Espanha, vai depor a Isabel II, que ela vai ser forçada a renunciar, ao usurpador Isabel II, vai haver um projeto de que o príncipe prussiano fosse, então, rei de Espanha. Porém, o imperador, o Kaiser Guilherme I, que não era Kaiser ainda, né, era rei, não era imperador, o rei de Prússia, o rei da Prússia, Guilherme I não vai ser favorável a isso. Ele não via necessidade nisso, e o príncipe também não via, então falaram, não vamos. E no caso, o Napoleão III, perdão, ele manda um embaixador. Por quê? Porque a visão era a seguinte: a Prússia estava tentando conseguir controle dos estados a sul dela, a leste da França. Ocorre, porém, que eram os estados ali que, por exemplo, vários ducados, enfim, estados menores. Se, porventura, tivesse um príncipe prussiano na Espanha, Napoleão III estaria encurralado. Então ele não poderia nem declarar uma guerra, caso o Bismarck decidisse invadir os estados do sul ali. Não tinha nem jeito. Porque aí, no caso, o Napoleão III teria dois frontes para lutar. Ao sul e ao norte, assim como tinha o Napoleão. E seria muito mais difícil lutar, dividir o exército em dois. O exército francês, que já não era um dos melhores, bom a gente lembrar que o próprio Napoleão III mesmo disse, no Delixition do Pauperismo, ele não via necessidade do investimento de um exército numa guerra. Ou seja, ele era favorável que o exército começasse a haver investimentos no exército somente de última hora. Ou seja, é última hora, bora e vamos agora, vamos embora e vamos, agora a gente investe no exército. Vamos investir no exército, que é um absurdo, evidentemente. O exército tem que estar sempre preparado, estar sempre treinado para a hora que precisar. E o Napoleão III já não via assim. E não tinha nem jeito de lutar assim. E a França, ela estava assim se modernizando, era um país já muito moderno, um país que tinha uma certa hegemonia, um certo controle, uma certa potência na Europa, no contexto europeu, que já estava muito bom. Estava muito bom, mas não era a Prússia, que tinha muitos... a Prússia, os estados do sul, não os estados germânicos do sul, que tinham melhores linhas ferroviárias, apesar de que a França tinha muitas linhas ferroviárias também.
já com Napoleão III. Ele vai melhorar muito esse aspecto. Ocorre, então, que não tinha jeito nem de lutar direito. Então, Napoleão III vai mandar um embaixador para a Prússia, vai mandar um embaixador dele para Berlim, para que assim ele conversasse com o imperador, com o rei da Prússia, para que não se tomasse para que o príncipe não aceitasse a proposta do rei da Espanha. Ele fala, não, nós não pensávamos nisso, né? Somos contra, nós não queremos isso. E ocorre então que o embaixador pede que ele prometesse, que ele jurasse que a Prússia nunca iria aceitar essa proposta. Que nunca iria aceitar a proposta do trono espanhol e possivelmente de outro trono. E ocorre então que aí o imperador já fala que não seria assim. E no caso a conversa fica num ar meio estranho. Nisso, ocorre que foi escrito e tal, fizeram o registro dessa reunião, dessa conversa. E o Bismarck, que não era bobo, ele vai e joga isso na imprensa. E manipula muitos textos. E o resultado vai ser qual? Vai ser que, no caso, ele vai basicamente disparar. Napoleão III fica estupefato, fica morrendo de raiva da Prússia, quando vê que eles estavam colocando a Prússia a França como uma inimiga da história. Fala, tipo, como se a França fosse totalmente errada nessa história. Como se fosse a vilã, diga-se assim, do contexto. E ocorre, então, que Napoleão III vai ficar completamente com raiva e vai imediatamente declarar guerra à Prússia. Que foi uma jogada de uma grande burrice, literalmente uma burrice, porque não havia cabimento de Napoleão III ir lá e declarar guerra à Prússia naquele momento. Não fazia sentido. O exército prussiano, a disciplina prussiana, a 150%, diga-se assim, era muito melhor que a disciplina militar, a ordem militar, e que o próprio exército francês. Então não tinha muito jeito dessa competição, mas assim, Napoleão III ficou louco, foi louco, e nisso, tá, ocorre uma certa influência, e que o Napoleão III, ele manda, o primeiro regimento que ele manda, os primeiros soldados que ele manda para a defesa do território francês, vão ser na onde? Vão ser na região dos Estados Germânicos do Sul, na fronteira. Resultado, os Estados Germânicos do Sul se aliam a Bismarck, à Prússia. Ou seja, Bismarck conseguiu o que ele bem queria. Ele conseguiu uma jogada de mestre, ele conseguiu bem o que ele queria. Que eles se aliassem à Prússia. Aliassem e agora fizessem uma espécie de confederação, de aliança. Fizeram uma confederação germânica. Havia uma confederação norte-germânica, também de alguns outros estados ao norte, e agora a confederação não era mais norte-germânica, mas germânica, no geral. Que agora também tinha territórios do sul, dos territórios ao sul, territórios germânicos do sul. A Prússia, os territórios germânicos tinham um certo avanço na questão ferroviária e vão conseguir mandar os soldados muito mais rapidamente para a fronteira com a França. Isso faz com que os soldados prussianos tenham um resultado muito melhor do que o de Napoleão III, do que os soldados do Segundo Império Francês. Ocorre então nisso que eles vão começar a defender os soldados franceses começam a defender o território e eles conquistam uma cidade nesses territórios. Eles vendo que havia necessidade de uma defesa maior do território francês, eles vão recuar. E nisso eles vão só recuando, até uma hora que eles ficam encurralados e ocorre a Batalha de Sedan. A Batalha de Sedan, que foi o principal combate da guerra e que selou o desfecho da guerra. E o que acontece na Batalha de Sedan? Napoleão III estava comandando o exército, e o exército estava totalmente despreparado, e Napoleão III era péssimo no comando militar, é bom a gente lembrar disso, ao contrário do tio, ele era péssimo. Inclusive, na Itália, durante o processo de unificação italiana, ele nem era colocado como general. Ele era colocado, às vezes, como general, como algo simbólico. Mas quando ele comandava os exércitos franceses na Itália, dava tudo errado. E aí os generais do Império começaram a ver, olha, melhor senhor, melhor vossa majestade, deixar de comandar. Fica como simbólico, mas deixa que nós mandamos aqui. E fica assim. Mas, ou seja, ele era péssimo no comando militar. E ele estava lá comandando o exército. Resultado, ele foi cercado em Sedan e foi deposto. Ele, pelo próprio Bismarck, ele vai lá e é deposto em Sedan. Nisso, com a deposição em Sedan, vai ser criado um governo provisório, diga-se assim, na França, em Paris, que vai ficar cuidando dessa questão. Cuidando do governo, mas era um governo muito fraco, era um regime muito fraco, provisório, enfim. Sem os soldados do exército, foram basicamente... O exército prussiano acabou durante a Batalha de Sedan. E as batalhas todo o processo
anterior, agora não tinha mais exército para nem resistir aos ataques que ocorreriam dali em diante. E ocorre, então, que o exército prussiano vai marchando em direção a Paris, até cercar a cidade de Paris. Vai ocorrer um cerco a Paris. E ocorre nesse período, então, vai deixar ela por alguns meses fechada, em 1870. E no ano seguinte, em 1871, ainda no cerco, ocorre, então, que eles começam a ver, que já estava fazendo um mês já, que o cerco estava lá, estava ocorrendo, e ocorre, então, que eles falaram, olha, vamos usar artilharia. Vamos, então, destruir a cidade, vamos destruir Paris, que assim eles se rendem mais rápido. Eles não estavam se rendendo. E nisso ocorre, então, que eles vão começar a usar artilharia. E nisso ocorre a Comuna de Paris. Ocorre, então, a Comuna de Paris porque o povo não tinha comida. Eles tinham que comer gatos, ratos, cachorros, cavalos. Eles tinham que comer o que tinha. Nos açougues se vendia carne de rato. Uma coisa amedrontadora, porque não tinha carne. Eles estavam todos cercados. E nisso, então, em Versalhes, no mesmo ano, 1871, é bom a gente lembrar que Versalhes também tinha sido conquistada, né? Fazia parte desse território do cerco. Ocorre, então, que Versalhes, o Guilherme I vai a Versalhes com Bismarck, com todos os nobres da Alemanha, com aqueles nobres dos estados ao sul do que hoje é a Alemanha, e lá vão fazer um acordo e lá vão aclamar Guilherme I como Kaiser, como imperador do Império Alemão. É ali a fundação do Império Alemão. É o contexto da Guerra Franco-Prussiana, ou também chamada de Franco-Germânica, começa no Segundo Império Francês e termina na República, que vai gerar a Comuna de Paris. Vai ser a primeira grande rebelião, a primeira grande rebelião comunista da história. Então vai ser, a coisa vai começar a piorar aqui. E o Napoleão III? O Napoleão III está exilado para a Inglaterra. Na Inglaterra ele morre 3 anos depois, em 1873. E nesse período, então, posteriormente também morre o Napoleão Eugênio, né, o Napoleão IV, também vai morrer. E ocorre, então, que nesse processo, a dona Eugênia, que vai viver até 1920, ela viveu durante um bom tempo, ocorre, então, que é bom nós lembrarmos aqui que ela mandou construir, né, com o dinheiro dela, a abadia de São Miguel em Farnborough, né? Ela mandou fazer essa abadia, uma abadia muito bonita, inclusive, né? Ela é em estilo francês, ela é muito bonita mesmo, ela lembra muito a França, e é lá que estão sepultados a Dona Eugênia, o Dom Napoleão IV, né, Napoleão Eugênio, e o Napoleão III, estão lá sepultados lá. Inclusive, ela é uma das poucas igrejas na Inglaterra que celebra a missa de sempre. Até onde eu sei, ela é uma abadia até hoje, ela é de beneditinos, e até hoje, que eu sei, né, eu nunca achei nada que me diga que lá foi celebrada a missa nova. Ao que parece, lá sempre foi celebrada a missa de sempre. Aí é imitada. Aí é imitada. Essa abadia tá na mão de quem atualmente? Ela é de moto próprio, né? Ela é de indulto, ela é da Santa Sé, ela é da igreja. Ela não é da fraternidade, não. Diocesana, né, no caso. Ela é. Mas ela não tá na fraternidade, ela é de missa de indulto. Mas ainda assim, ela é uma das poucas igrejas na Inglaterra onde eu sei que ainda celebra a missa de sempre. Há muita piedade litúrgica muito grande. A Dona Eugênia vai morrer em 1920, né, um ano antes da Dona Isabel, e ela vai, por exemplo, lutar, pelos direitos da região da Alsácia e Lorena. Ela vai ainda colaborar com a França mesmo no exílio, né, ela que era católica, de fato. Ela vai colaborar com a França, ela vai reivindicar, por exemplo, os territórios, ajudar na reivindicação dos territórios da Alsácia e Lorena, que é uma região anexada pelo Império Alemão, no fim da Guerra Franco-Prussiana, né? No caso, ocorre que ela vai estar a favor dessa. Ela, de fato, vai lutar pelo seu povo integralmente, no aspecto religioso, que é o principal, também social, ao contrário de Napoleão III. Mas o que nós podemos tomar por lição desse vídeo que nós gostaríamos de compartilhar com os senhores? Meus conhecimentos aqui sobre esses assuntos são muito poucos, vocês percebem bem, né? Quem tem mais conhecimento sobre o assunto vai perceber bem isso, mas ocorre, então, que o pouco que eu sei aqui sobre a questão da história da França, contextualização da França desde a Revolução Francesa até a Guerra Franco-Prussiana, eu gostaria de estar apresentando aqui a vocês, né? E a lição dessa história toda é qual? É a questão da falsa monarquia. Aqui nós gostaríamos de passar uma mensagem, um recado, que foi dado por Dom Pie de Poitiers a Napoleão III, pouco tempo antes da queda do Império, que ocorreu que uma vez, Dom Pie, inclusive Dom Pie foi o grande formador do Conde de Chambord, né? Dom Henrique V, Conde de Chambord, legítimo rei da França. Ocorre então que, uma vez, Dom Pie, também foi formador de São Pio X também, né? Tanto de São Pio X quanto do Conde de Chambord. Ocorre então que uma vez Dom Pie perguntou a Napoleão III, Majestade,
Porque é bom nós lembrarmos que a religião católica era como no Primeiro Império. Era como a religião do povo francês. Religião do povo francês, mas não uma religião oficial do Estado. Onde aquela religião guia o povo. Guia as ações governamentais. Majestade, por que o senhor não declara logo, não proclama logo a fé católica como religião oficial do Império? Aí Napoleão III diz, não, a França não está pronta para isso. E Dom Pio responde, Majestade, Sirra, onde Cristo Rei não reina, o homem também não tem direito de reinar. Isso é fato. Pouco tempo depois, Napoleão III caiu. Foi deposto no contexto da Guerra Franco-Germânica. Ele é deposto e vai e exilado de forma vergonhosa na Inglaterra. O que adiantou o Império? Nada. Mas por que não adiantou? Porque ele não teve Cristo Rei. Ele não teve como objetivo de seu reinado o triunfo de Cristo Rei. Apesar de todas as inovações sociais e de todo o bem social, diga-se assim, que ele fez à França, não adiantou nada. Nada. Modernizações. Nada. Nada adiantou. Mas por que nada adiantou? Porque não tinha como objetivo único, como objetivo principal, a maior glória de Deus. Ad maiorem Dei glória. Ele não tinha isso como objetivo. Por isso, senhores, que na ação é sempre dito, é sempre comentado, que o objetivo principal do regime é, como sempre lembrou a igreja, é auxiliar a igreja no caminho para o céu, das pessoas no caminho para o céu. É sempre isso. E ocorre por isso, por exemplo, que a igreja sempre, que o Estado sempre deve dar as condições mais adequadas para que a igreja viva na sociedade, para que a igreja esteja na sociedade. E é necessário, assim como dizia Santa Joana, é necessário sempre defender a verdade, mesmo que seja o único a defendê-la. E como dizia o Beato Carlos, eu não me aliarei aos inimigos da fé para defender o meu trono, para reivindicar o meu trono. Ele falava assim, não é exatamente nessas palavras, mas estou mudando um pouco, assim como a fala da Santa Joana e também do Dom Pio. Ou seja, não havia sentido nenhum naquele reinado. Não havia sentido nenhum. Mas por quê? Porque Cristo não reinou ali. E por isso que ele caiu rápido. Mas Dom Carlos X era favorável à monarquia católica, o reinado dele caiu, de fato. Mas caiu por quê? Pelas forças revolucionárias que existiam. Por quê? Porque houveram pessoas ruins que foram lá e fizeram a revolução. Que era um nobre, que era o Luís Filipe I, que também caiu. Que também foi deposto, de forma vergonhosa. Assim como Napoleão III. Então ocorre. Exatamente isso. Quando não se há o intuito de que Cristo Rei reine, o país cai logo. Como foi no reino da França, no contexto da Revolução Francesa. Quando Cristo perdeu a centralidade, quando Cristo deixou de ser o objetivo máximo da monarquia francesa, qual foi o resultado? A sua decadência. E no fim, a sua ruína. O Cardeal Pio também, se eu não me engano, é ele que fala, né? Ele fala que se Cristo não reina pela ordem, na presença dele, ele reina pela desordem devido à sua ausência nas leis. Devido à sua ausência na política. Exatamente. E qual foi o resultado de Cristo não reinar na sociedade no Segundo Império Francês? O caos que a Guerra Franco-Prussiana gerou. Então, o caos da Guerra Franco-Prussiana que levou a França a uma posição vergonhosa, pelo qual ela depois vai se vingar na Primeira Guerra Mundial. Por isso que ela vai ficar a França vai ficar louca de raiva quando dá a Primeira Guerra Mundial. Claro que o intuito principal da Primeira Guerra Mundial não era acabar com a Alemanha, mas acabar com a Áustria, que tinha um imperador católico, que era o Beato Carlos. Mas o fato é que, no caso, vai ter essa raiva, digamos assim, essa vingança, esse desejo ardente de sangue derramado, de vingança pela Alsácia-Lorena e pela vergonha que passaram. Mas passaram por que essa vergonha? Pela ausência de Cristo Rei. Sempre pela ausência de Cristo Rei. É igual, por exemplo, eu comentava mais cedo, aqui com o nosso entrevistador, assim, que o que fazia, por exemplo, a Espanha? A Espanha, ela foi um regime ditatorial com o Franco, tá? E o Franco simplesmente traiu a Espanha ao jogá-la aos lobos isabelinos, os descendentes de Isabel II, que hoje estão lá com o trono todo usurpado, que foi, no caso, jogado João Carlos I. Onde que está o João Carlos I hoje? Foragido da justiça espanhola, por quê? Por causa de corrupção. Foragido, mas que o governo diz que é autoexílio. Isso não existe. Onde se viu autoexílio? Eu nunca vi um caso de autoexílio.
Isso não existe, não. Isso não existe. Isso é completamente maluquice liberal. Não, é uma coisa que não faz sentido, né? É uma justificação, né? O governo foi lá e passou o plano para ele. E o que está acontecendo agora? A cada momento mais, a Espanha está se deteriorando no reinado do Filipe VI, filho do João Carlos I, e a coisa está só piorando, só piorando, só piorando. A cada momento pior. A gente já teve a aprovação do aborto, a aprovação da eutanásia, a perseguição às propriedades da igreja na Espanha. Por exemplo, monumentos que estão ameaçados com o argumento de que foram feitos na época franquista, então nós temos que derrubar. Uma coisa... Fora que o segundo centro maçônico principal do mundo é a Espanha atualmente. Exatamente. Depois da Inglaterra. Espanha. Espanha. Então nós devemos sempre recordar isso, que a monarquia, qualquer regime sem Deus, o regime que tem por base a ausência de Deus, como propõe muitos aqui no Brasil com a ideia do parlamentarismo, que vai ser basicamente os mesmos ideais da república, só que em outro regime, que vai ser basicamente a república, só que com o imperador, com o quarto poder, um poder moderador. Eles desejam o que com isso? O reinado de Cristo, a instauração de Cristo? O reinado de Cristo? Não. Eles desejam somente a instauração do regime. O reinado de Cristo a gente vê depois. Vamos fazer reformas sociais, vamos mobilizar a população. Meus caros, é bom a gente lembrar de uma coisa. Quando um regime dá sustento, vejam bem, quando o regime dá sustento à revolução, não há o que tentar, que não vai para frente a coisa. Quando as pessoas querem usar a máquina governamental contra a máquina governamental. Diga-se assim, é usar o sistema contra o sistema. Eles querem isso. Querem usar, porque nós temos um imperador, então vamos usar dessa. Fato de nós termos um imperador, ele é liberal, ele é parlamentarista, nós vemos uma monarquia parlamentarista, tudo bem, pouco importa. Nós temos aqui que instaurar o reinado de Cristo com as ações católicas, mas não com as ações do Estado em defesa da religião, em defesa dos interesses do bem comum, mas acima de tudo, dos interesses da religião e de Cristo Rei. Pouco importa isso. Porque o que importa é nós temos o regime, nós temos a nossa dinastiazinha aqui, nós temos aqui os nossos príncipezinhos aqui, e acabou. Mas não é assim. Porque o que importa é o reinado de Cristo. Não importa o regime. É claro que a monarquia é o melhor regime, e isso é evidente, qualquer um pode perceber. Qualquer um pode perceber. Mas se a monarquia é deturpada por ideais maçônicos, revolucionários, liberais, de que vai adiantar? Ela vai ser uma república. Ela vai ter os mesmos... Até porque quem manda não vai ser o rei, vai ser o parlamento, assim como é hoje. Olha quem manda, o Bolsonaro manda. Exatamente. Quem manda é o parlamento. E as coisas por trás da democracia. Na forma como se propõe no Brasil, né, ele teria assim, certos poderes, né? Com poder moderador. Mas ainda assim, a maioria é mantido pelo legislativo. E pelo executivo também, né? Que até porque, né, você falou do poder moderador aí. Na escola a gente estuda que é um resquício do absolutismo no Brasil, né? Mas tipo. Não, Bom, como você disse, nas escolas se diz que o poder moderador é um resquício do absolutismo. Ora, em certos aspectos pode até ser mesmo. Mas o que é fato, e que todos nós vamos reconhecer, é que ele é uma forma de justificar a existência de uma autoridade imperial num contexto democrático republicano. Ele é a tentativa disso. Né? Na Constituição de 1824, da primeira vez, foi mantida no Brasil uma monarquia presidencialista, diga-se assim, onde o monarca, no caso Dom Pedro I, tinha o poder moderador e o poder executivo. Depois, com Dom Pedro II, a coisa mudou. Ele passa a incumbência do poder executivo para o primeiro-ministro, para o presidente do Conselho de Ministros. Então ocorre nesse processo o quê? Que o monarca vai perdendo poder. É evidente, porque a cada momento da revolução, os setores principais vão perdendo poder. De início, é a igreja que perde poder. Depois é o rei que perde poder. Depois a aristocracia que perde poder. E assim por diante, até uma hora que tudo vai acabar na mais pura anarquia. É exatamente assim. E como eu estava citando no caso da Espanha, o que nós estamos vendo no contexto da Espanha? Nós estamos vendo um rei que está perdendo o apoio do povo, Filipe VI está perdendo o apoio do povo, em muitos aspectos está perdendo, sim. O parlamento, a maior parte do parlamento é comunista, inclusive o regime, a forma de governo que está vigorando atualmente na Espanha é comunista, baseada no comunismo, com o executivo, com o primeiro-ministro, é uma forma de governo comunista e a cada momento mais cresce o republicanismo. A cada momento mais o roxo está aparecendo nas bandeiras espanholas. O pessoal aí entende o que eu estou querendo dizer com roxo na bandeira, né? Que a bandeira republicana espanhola, da Segunda República Espanhola, tinha 3 cores. O vermelho, o amarelo e o roxo. O púrpura, o dourado e o roxo. Né?
púrpura e ouro, igual se cantava no hino da Espanha sobre Afonso XIII. Né? Era o hino Glória, Glória, Corona de la Pátria, antes do Viva Espanha, né? Do Franco, da era franquista. Então, ocorre que, ou seja, está se implantando cada vez mais o roxo, está se tornando uma normalidade na bandeira. Porque aí, logo, eu não duvido, eu vou ser sincero com vocês, ao meu ver, na minha opinião, a gente, nas próximas décadas, talvez até mesmo dentro de 10 anos, nós vamos ver a queda da monarquia espanhola, possivelmente. Na Espanha, nós vemos a cada momento mais movimentos separatistas, como a da Catalunha independente, que deseja instaurar uma república na Catalunha, por exemplo. E por aí vai. E aí, a cada momento mais, essa ideia de separatismo vai minando os interesses patriotas, os interesses da Espanha, e que vai a cada momento mais, logo, logo vai acabar. Mas por quê? Porque Cristo não reina. Porque onde Cristo não reina, há mais pluro de desordem. Não reina, onde não há uma ordem efetiva, não vai reinar. Então é essa a mensagem que nós temos hoje. Que sem Cristo Rei, na ausência de Cristo Rei, é impossível de um Estado bom, um Estado honesto, um Estado justo, moral, que tem a moral como ponto principal. Porque a base do regime não é a democracia, não é a família, mas sim Cristo Rei. É claro que a família, é evidente que a família é uma base importante para a sociedade, porém, é evidente que a base principal é Cristo Rei, é a pedra angular, é a igreja, que deve ser o ponto de referência para todos nós. Porque sem Deus, sem Cristo Rei, não haveria família. A família é uma criação de Cristo, uma criação de Deus. E, portanto, é necessário que nós compreendamos sempre que a principal essência é Deus. E vamos ser sempre teocêntricos e não antropocêntricos. Por isso que a nossa causa, acima de tudo, é a igreja. É a fé católica. Exato. É Cristo Rei. Senhores, que nós devemos sempre pensar nisso. Que a base do regime, a solidez do regime só existe em Cristo Rei. Então, eu gostaria de agradecer a todos por terem assistido esse vídeo. Ficou longo, de fato, eu sei, mas eu fiquei enrolando um pouco. Também peço perdão por isso. E também peço novamente que, caso eu tenha cometido algum erro, tenha dito algum erro, eu peço aos senhores de coração sincero, de coração, pedindo perdão mesmo, que vocês estejam me corrigindo, fazendo uma errata aí nos comentários, ou então entrando em contato conosco pelo nosso e-mail, açãosilvista@gmail.com, ou então pela nossa página Instagram, @ação_silvanista. Também pela nossa página no Facebook, enfim, qualquer meio social que nós tenhamos aqui. Certinho? Muito obrigado, Deus nos pague. Fiquem com Deus, salve Maria, viva Cristo Rei. Então é isso, então, né? Acabou a exposição. Bom, aguardem novos vídeos. Né? Estaremos aí mais ativos, né, no YouTube. E esperamos que tenha sido produtiva essa aula aí para todos. Fiquem com Deus. Salve Maria e viva Cristo Rei.